nesse momento, eu voltei para dentro de um processo, de um movimento, que ele é muito importante. Não é inventado, é uma projeção, né? Vamos dizer assim. Um estudo. E aí, o que eu vou dizer? Se não tivesse regulamento, se não existisse regulamento, não existiria mais vestido de prenda. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da TV do Gaúcho. Eu sou a Prenda Renata da Silva e é um prazer te receber nessa segunda-feira numa prosa de fundamento, bate-papo, histórias e curiosidades com convidados muito especiais. E os convidados da noite de hoje são personalidades da nossa cultura que eu, tu e a TV do Gaúcho admiramos e admiramos muito. Eu recebo um casal de amigos aqui que eles... Vou usar uma expressão assim bem popular, juntar a fome com a vontade de comer na cultura e cá estão. César Oliveira e Roberta Jacinto, sejam muito bem-vindos. Obrigada. A minha história com a Roberta começou há 8 anos, que, nossa, já foi algum tempo aí, né? Prenda do Rio Grande do Sul, e lá estávamos quando ela nos recebeu em Bagé para o concurso de prendas do estado e... Me lembro muito bem de uma palestra que eu vi da Roberta, um CTG aqui na 22, e que a Roberta disse assim, nós não somos forma. Nós não somos um pão que a gente coloca numa forma e sai uma prendinha e sai um peão. Nós somos nós dentro de um movimento. E aquilo, para mim, depois de 10 anos sem participar do movimento, eu pensei, voltei para o lugar que vale a pena, porque... a mentalidade existe aberta para quem quer participar, assim, e eu me senti acolhida pelaquela tua fala, e naquele momento tu era a primeira prenda do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu nunca te agradeci por isso, então eu vou aproveitar esse momento para te agradecer pelo trabalho que tu fez e que te traz até hoje, sendo a referência que tu é, a Roberta, a prenda dentro do nosso estado. Obrigada, eu fico sem palavras, porque há pouco a gente conversava sobre... a função do ser prenda e o dividir, né? A gente pensava, vou entregar a faixa, vamos deixar o título e continuar a vida. Mas como separar a vida antes e depois do título, né? Antes e depois de ser prenda, a gente acaba não deixando mais de ser, porque o que nos constrói enquanto pessoas por tanto tempo, no meu caso, de 2007... a 2016, diretamente envolvida em cirandas de prendas, participando. E aí, imagina, em 2017 entregou a faixa, agora nasce uma nova Roberta. E não, né? Assim como não nasceu uma nova Renata, e hoje nós temos aqui a prenda Renata à frente da TV do Gaúcho e nos orgulhando. E obrigada por trazer esse momento. E eu fico muito feliz que isso ficou guardado, porque era assim que eu me sentia. Parecia que eu era uma massinha e que eu deveria me moldar, enquanto não é assim, né? A gente sabe que é um movimento que ele tem objetivos, que ele tem certas regras, assim como todos os lugares, e que a gente precisa seguir essas regras, mas não enquanto personalidade, não enquanto que a gente acredita, o que a gente gostaria de vestir, a forma como arrumamos o nosso cabelo, que tanto o teu quanto o meu tá certo, como eu dizia para vocês naquele dia de evento. Isso faz parte da nossa personalidade. E aí nós deixamos de ser únicos para ser cópia uns dos outros, né? E por isso que eu dizia sempre, a gente não é um pãozinho, uma massinha que tu coloca numa forma e, oh, nossa, saiu uma prenda. Não. Nós temos histórias diferentes, momentos diferentes. Então eu usava essa analogia justamente para tentar deixar essa mensagem, e que bom que ela ficou, eu fico muito feliz. Ficou, e ela perdura. César, e aí tu conhece essa mulher de personalidade muito forte, opinião forte, muito centrada, e eu me lembro em alguma interação de algumas que a gente teve uma vez, e tu disse, tu já conheceu aquela Roberta que foi prêmio do estado? Que guria que tem umas opinião boa. Mas foi um comentário muito aleatório, assim. Eu pensei, se ele soubesse. E hoje estamos aqui, vocês dois. Eu tô me sentindo, assim, sério, muito prestigiada. Muito obrigada. Amor. Não, primeiro eu quero te agradecer, né? Dizer que nós te admiramos.
E já tivemos alguns momentos juntos neste universo de oportunidades que a gente percorre, defendendo o que a gente acredita, o que nos forjou, né? Nós estamos aqui dialogando, conversando sobre algo que nos identifica, né? Muito bem. Então, a Roberta, para mim, foi uma surpresa. Eu posso dizer que uma grande surpresa. Mas uma das melhores. Hoje eu sou uma pessoa muito satisfeita, muito feliz, né? Graças a Deus consegui me colocar no centro, né, tia? Finalmente. Mas não, eu digo assim, porque nós passamos por um processo junto e eu não hesito assim em contar, eu adoro contar a minha história, porque a gente tem que ter orgulho da história da gente, e hoje em dia personagens tem demais no mundo, né, Renata? Eu acho que a gente tem que ser, quanto mais espontâneo, mais natural melhor. E justamente a Roberta era uma pessoa que eu não conhecia. Assim como durante... nós estamos completando, eu e o Rogério, 25 anos de carreira. Nesses 25 anos de carreira, eu me afastei totalmente do movimento tradicionalista. Sim. Nem tinha como, né? Porque quando comecei a trabalhar e me dedicar 100% à música, não só à música, tudo que eu sempre defendi, antes disso aí eu já vivi fora do país, mas sempre defendendo o que eu considero uma das mais ricas culturas e atividades no mundo, né? Que já foi reconhecido até pela ONU sobre isso aí, mas que a gente que tem que ter esse reconhecimento, reconhecer o nosso patrimônio. E 25 anos não é pouco tempo, né? Um dos últimos envolvimentos que eu tive na época foi com seu Feltrin, né? Lá atrás, faz tempo isso. Então tu imagina, né? Como eu digo, na época que o movimento era uma abelina laranja, né? Então tem muita história, mas de lá para cá eu praticamente, não vou dizer que tenho me afastado, mas nós tínhamos uma ligação diferente, né? Não deu para te acompanhar. Claro que a gente olhei muito disso aí, a gente olhou muito do que estava acontecendo, mas nunca tivemos tempo para... E a Roberta foi quando surgiu um desafio, e me lembro que naquela época a Gilda Galhazzi, né? A Gilda chegou e disse, Roberta. Eu disse, quem? Eu disse, não sabia, né? Assim como pode ter certeza que eu não conhecia muita gente, eu não estou sendo prepotente, né? Estou dizendo porque eu não conhecia mesmo, as pessoas me conheciam e eu, né? Mas aí, nesse momento, foi que eu voltei para dentro de um processo, de um movimento, que ele é muito importante, ele é importantíssimo. E mais ainda, eu conheci uma baita mulher, né? Uma grande mulher. Mas tu resumiu a fome com vontade de comer. Né? Se hoje nascesse um filho nosso, e a gente está planejando, ele não vai usar fralda, né, tia? Vai usar xiripá, né? O nego já vir, né? Já vai sair, vai saltar um sapucai, já vai sair falando, né? Mas é mais ou menos o que... E o mais importante, assim, né, Renata, que pra gente, nós que vivemos uma vida pública, né? Eu já ando como eu gosto, eu sempre sou uma pessoa muito à vontade, mas é muito difícil tu ter amigos e relacionamentos. É muito complicado. Sim. Né? Independente, conseguir dimensionar o tamanho, não é fácil. Né? Ainda mais quando quando tu consegue ultrapassar algumas barreiras, algumas fronteiras, se torna muito difícil. Hoje a Roberta conhece bastante sobre isso. E naquele momento eu conheci a principal qualidade que eu deve ter uma mulher, né? Inteligência. Eu nunca consegui conviver com uma pessoa submissa. Para mim, a mulher, ela tem que ter, sim, a sua independência. No momento que o homem falha, quem tem que estar ali te escorando e te erguendo é a mulher. Sim. Sabe? Então foi algo que sempre foi uma grande exigência minha. Uma pessoa que tivesse capacidade, que soubesse aproveitar as oportunidades. Uma pessoa que principalmente também soubesse honrar os seus compromissos. E aí eu conheci a Roberta. Em primeiro lugar, realmente, uma pessoa que com uma ideia, tu vê uma analogia como ela fez sobre o ser uma prenda, é muito o que eu falo sobre isso, né? Que nós não somos personagens, né? Nós não somos. E que ninguém, não é uma fabricar em série
algo. Como também não é na parte musical, porque um usa o cabelo desse jeito, todo mundo tem que usar. Não, que tu vai fazer isso aqui. Não, muito pelo contrário. Cada um tem que ter a sua propriedade, cada um tem que ter a sua característica própria. Cada um tem que ter a sua personalidade. Só assim tu vai conseguir fazer com que um pão que uma pessoa lá atrás fez, que é muito saboroso, tu vai lembrar para sempre dele. Sim. Tu vai lembrar para sempre, mas ele é feito por aquela pessoa. Aquela pessoa sabia o ponto da massa, sabia a receita daquele pão. Aí sim, é um pão único. Mas é isso que diferencia, né? A qualidade do trabalho que as pessoas entregam e aonde elas chegam. Exatamente o que diferencia elas, o tanto que elas vão colocar daquilo da personalidade delas, de não serem uma forma. Mas tem uma coisa, assim, conheço você separadamente, né? O César, assim, conheceu o César. Eu conheço o artista, sou fã do artista. Quando eu falei pro meu pai, vou entrevistar César Oliveira, meu pai tava bem louco. Ele disse, porque meu pai tem todos os CDs dos 25 anos de carreira, eu acho. Que é dessa época, no caso. Aí, tem algumas coisas que ficam muito claras pra gente hoje. Que vocês tiveram uma formação de casa, de família, de valores, que é diferente da formação que as crianças estão tendo hoje, vivendo na cidade. Esses dias eu me lembro que o César recuperou uma foto antiga lá em São Gabriel, com as bombachas, né? Bem largas. E eu pensei, ele continua usando bombacha larga. Então, esse foi um aprendizado, querendo ou não, um valor que tu traz hoje para uma cultura que é contemporânea, mas que tá ali, alicerçada em alguns valores. A Roberta fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre como como o movimento e a própria cultura, ela tem que se colocar dentro do cenário atual sem perder o motivo dela existir, o sentido dela. E isso talvez tenha sido algo que aproximou vocês também. O povo originário, quando ele tem a sua raiz, as suas características, tu não consegue ver um povo muçulmano se vestindo diferente. Sim. Né? Um indiano, sei lá, as pessoas mantêm as suas características, suas roupas, usando no dia a dia. Né? Tu vê tudo isso aí. Claro que eu faço uma comparação do que é uma raiz. Todas as raízes são fortes, né, em relação a isso. E quando tu realmente tem uma raiz que ela tem aquela identidade, que ela tem a projeção, o patrimônio, a história, que é a nossa região da campanha, isso está no DNA, não tem o que tu fazer. Não adianta. Mesmo que tu queira tirar, tu vai ficar com os cacuetes, sabe? Então não tem o que tu fazer. Mesmo que tu queira, sabe, te transformar, vai chegar uma hora que tu vai dar um resbalo aí, não adianta, tu vai, sabe? Tu vai falar, como uma vez eu com a Roberta, nós andando de carro, ela olhou uma açude, que vontade de dar um bico. Eu digo, vou me atirar. Sabe, eu assim, isso aí é espontâneo, sabe? Não é tu ser uma pessoa que não tenha conhecimento, não, é espontaneidade. Né? E as nossas raízes também têm aquela questão do conhecimento. Esse DNA, essa parte que tanto nos aproxima, é uma característica que eu digo que eu sempre valorizei. As pessoas terem, sabe? Tem que ser semelhantes em algumas coisas. Sim. Eu sempre falo que nós somos muito tribais. Sabe? Nós somos muito tribais, eu acho que o mundo foi feito disso aí, e eu procuro viver dessa forma, sabe? A gente consegue entender Paixão Cortes, né? Quando ele criou isso que a gente vive hoje, porque nasci, cresci e vivo na cidade. Aí quando tu tem uma oportunidade de ir para uma Bagé da vida, e é campo para um lado, e campo para o outro, e é aquela maravilha. Quando tu vai para Alegrete, então, sabe? É aquela maravilha, tu pensa, em que estado que eu nasci que eu não conheço? Na minha prova oral de Pleno do Estado, eu usei uma frase que dizia assim, o homem só é completo quando ele se relaciona com a história que já nasce dentro dele. E a história do gaúcho é essa. Aí quando a gente escuta César Oliveira e Rogério Melo, olha a história aí. Eu acho que isso é uma coisa que traz o sucesso, assim, para a carreira de vocês, né, César? Cantar o regional. Cantar o que nós somos. Com verdade. A autenticidade, Tu imagina as passagens da minha vida, que eu digo 25 anos de carreira com o Rogério, mas já bem mais. Né? Antes, o Rogério foi meu aluno com 9 anos de idade, 9, 10 anos. Como assim, teu aluno? A gente agora gravou um trabalho de audiovisual de
ter 25 anos, aonde começou a história contando que o Rogério chegou no Caiboaté, eu tava lá tocando, o Rogério com 9 anos, eu acho que era, né? E ele, porque o CTG ele tem essa importância ainda, sabe? Sim. A jovem ainda chega próximo ao instrumento musical. Não olha só de cima do palco, ele consegue tocar naquele instrumento, consegue viver, tu está tocando, e isso era muito lindo, né? Sim. A formação dos músicos dentro do CTG, e o Rogério foi assim. Ele viu, gostou, depois aí eu dava aula de violão também, né? E ele começou a tomar aula de violão junto, né? Depois, claro, eles passavam a se mudando, mas ali foi, digamos que era um discípulo, né? Tá, tu dava aula de violão. Dava aula de Tu violão já e canto. pensou, crescer e dizer, eu tive aula de violão a primeira vez, foi com o César Oliveira. Mas eu tenho muitas prendas, né? Inúmeras prendas que tomaram aula comigo, inclusive prendas de samba. Ele deu aula Deu aula pra muitas filha da tia prendas. Zaida, É, que foi minha professora. E aí a tia Zaida... ganhava todas. Ganhava. Eu Mesmo falava- As gurias ganhavam tudo. Eu falei pra tia Zaida quando... Era o melhor professor que tinha. Primeira vez que ela chamou, Roberta, tu e o César estão tendo um relacionamento, ela já é uma senhora, né? Sim. E eu, sim, tia Zaida, a gente tá junto. O César Oliveira ia no Tarumã, tocava no Tarumã, deu aula pra minha filha, Roberta. E eu, meu Deus, gosto que de a ver. Zaida, o César, que a senhora falava, É. que dava aula pra sua filha, era o César. Meu Deus, Tinha uma e as academia, histórias. eu tinha uma academia em cima do CTG que até chamava-se Musicancha. Lá tinha declamação, violão, dança, chula, tinha de tudo, né? Mas era um horror de prenda, né? Tinha aquilo, chegou uma época que não tinha mais o que fazer, né? E aí sempre teve aquela questão das gurias que tu tinha que acompanhar, né? E eu já tava começando nos festivais. E aí foi uma dor de cabeça. E sabe que a prenda, eu acho assim, passa o tempo, mas continuam as mesmas coisas, assim, sabe? As gurias são sempre, né? Não é muqueca, né, Che? Sim. Né? Mas as mães... meu Deus do céu. Os pais nem tanto, né, Che? Mas as mães dessas gurias... E eu sei que eu tinha um festival, né, Che? E aí... Mas por que não sei que ela... Che, lá em São Gabriel é uma cidade atípica. Totalmente diferente. Pode falar Alegrete, Bagé, tudo bem, não. Sim. Não, Bagé eu respeito, Alegrete também. Livramento aí também. Mas porque lá tinha recoluta, e existe até hoje, a coordenadoria foi a primeira que tinha. Ela tinha aquilo lá, era o ano inteiro, os CTGs, que era um número bem expressivo, e os piquetes, né, se desafiando para ver quem passava primeiro na praça. Gincana, jogo, tudo. Depois tinha recoluta, que é uma semana lá que tu tinha desde jogo de osso, esquila, tudo. Culinária patrão, culinária defunto, tinha de tudo, eu digo, né? Era uma coisa absurda. E ali também tinha um concurso de prenda, para saber a prenda municipal. Tchê de Deus. Aquilo era... Nas invernadas nem te digo, né? Até balaço saía. Né? E aí quando foi que eu tinha um festival e eu não pude tocar pras gurias. E eram como umas 12... 9, das 9 faixas, 9 eram minhas alunas, né? Foram alunos. Eu digo, e eu, naquela época, não tinha como tocar. E as gurias, não, porque tu não vai, não sei o que lá. E aí eu digo, bueno, o que eu fiz? Eu peguei um aparelhinho de som, gravei uma fita para cada um e ensaiava com a fita. As gurias chegaram lá, cada um com seu gravador embaixo do braço. Com licença. Personalidade. E pá, botaram e cantaram. E um na época, um dos jurados, que era o Zequinha, que era um grande acordeonista, disse assim, esse César, olha aí. Botou as gurias trabalhou, né? E as gurias todas saíram bem. Mas eu gostava muito também disso aí, sabe? Tu ensinar, tu passar a música, é muito importante. Quando tu chegou na fase que tem que decidir, vou seguir minha carreira, é natural. Algumas coisas vão ter que ser deixadas de lado. E o CTG, com certeza, foi uma delas. Cada escolha é uma renúncia, né? Isso. E naquela época eu estava no Caiboaté. Eu cantava pro Caiboaté e junto da questão dali eu já cantava e ensaiava o grupo vocal. E aí os festivais, eu já estava me inserindo dentro dos festivais, no movimento. Eu voltei em 96, eu acho que estava na Europa, voltei em 96. E aí, voltei porque eu acho que daí lá em Bagé uma gritou, eu, bueno, tem que voltar lá. 95, Pode né? ser. Tamo... Eu já sou menos... E aí tu sabe que daí, o que acontece naquela época? Daí, quem entrou no meu lugar? Rogério Melo. Entrou para Invernada, eles foram campeões até... eu não acredito nisso, é sério. Rogério, eu coloquei o Rogério no meu lugar. Na Invernada, eles foram até campeões, eu não sei se foi vocal, né? Eu só dei o último ensaiada neles e piquei a mula. Depois de muito tempo, né? Aí eu já estava mais vaqueando. O Rogério veio a fazer parte do meu grupo musical.
O Rogério cantava comigo e tocava. Tanto é que tu vai ver nos discos, tem a participação dele Sim. nos discos. Aí depois, nos duetos, já era natural e a gente forjou. E o que mais tem de essência nele é respeito, né? Amizade. Uma amizade, assim, é minha família, né? É um irmão que eu tenho que a vida me deu, né? Eu tenho uma história que o César vai contar pra Roberta. Tô chegando, ganhei prêmio do Estado. Giovanni Grisotti mandou uma mensagem dizendo assim: ai, a gente gostaria que ela avaliasse o desafio Farroupilha. Nossa Senhora. Foi o dia, foi o acontecimento. Depois de ter ganhado o prêmio do Estado, foi o acontecimento. Foi aparecer na RBS TV. Chegamos no Bororé, estamos lá na salinha de reunião, todo mundo, ai, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Tinha uma planilha. Daí eu disse assim, ai, planilha é ruim de avaliar, né? Porque tem que avaliar. É contexto, nota é complicada, assim e tal. Me entra. E o César não tava nessa parte da reunião. Aí, daqui a pouco, entra o César, assim, porta dentro. A porta assim, ó. Olha só, eu já vou falar um negócio. Essa avaliação aqui não é pelas notas do MTG, tá? Aqui é diferente essa avaliação. E daí o Rogério disse pra ele, não, já tá tudo combinado aqui. Nós já acertamos tudo, já tá tudo certo. Porque eu acho que, naturalmente, quando tu viu a prenda do Rio Grande do Sul, tu pensou, lá vem o MTG e suas regras. Pra dentro de uma apresentação que não tinha nada de regra. Era arte. E eu acho que até hoje é difícil para as pessoas processarem que existe arte no que a gente faz. A arte não é para ser julgada. A arte não é para ser julgada. A arte é para ser admirada, ela tem que ser feita com leveza. A música também não é para ser julgada. Eu sou cria dos festivais, mas agora eu estava falando com um colega ali sobre isso aí, que a arte ela é para ser apreciada. A música ela cumpre a missão quando tu canta, tu assovia e uma criança canta, sabe? É leveza. Tem que ser com leveza. Não adianta, tu não pode começar a querer enfrenar algo que não tem como tu botar um freio, sabe? Então a arte ela é para isso. É tu que vai escolher. Sim. É a pessoa, é o ser humano. Os festivais, tu tem lá os festivais, mas nem sempre, sabe? A música que ganha um festival é a música escolhida pelo público que vira um sucesso. Sim. Eu sou um grande exemplo de ter levado uma tunda da minha arte numa música que eu não admirava, não gostava, tinha pavor, e eu falo pra ti, depois da lida. É uma música que eu tinha, assim, restrições a ela, inúmeras, pela maneira que ela foi gerada, e ela me tapou a boca, né? Entendeu? E aí, daquilo ali, mais ainda eu aprendi. Mais eu digo, bueno, a minha razão nisso aí, eu digo, tudo bem, como é que tá a senhora? Obrigado. Né? E não é a questão, eu acho que tem que ter um vencedor, tem, sabe? Mas, aos olhos das pessoas, a emoção é o que conta. É o que... Sabe que entrando... Mas não sou contra, desculpa, movimento, diga-se bem. Eu já bati muita boca, isso aí, as pessoas falam sobre isso aí. Inclusive, eu estava batendo boca em São Paulo, agora há pouco, com o Renato Borghetti, com o Marcão, com outras pessoas, com o próprio Rogério, que é mais do que necessário. Não tem como tu fazer, tu manter algo vivo se tu não tem regras. Sim. Entendeu? Não é que tu seja, mas tu Isso é a sociedade, não é um movimento tradicionalista, Lei. é a sociedade. É, sim. O que eu ia dizer é que o Valmir, que foi vice-presidente artístico do MTG, ele tem uma frase que me marcou muito. Ele falou logo depois que a gente se conheceu, ele dizia, Roberta, a competição, ela deve ser um meio, não um fim. Uhum. Então, o festival, a competição do festival, o colocar os filhos a participar de um festival é o meio para conhecer, para interagir, para abrir aquele mundo. A ciranda é a mesma coisa, mas não é o fim. E é por isso que a gente permanece, e é por isso que o César permaneceu depois de se tornar o César Oliveira e hoje fazer shows Brasil afora e esse ano mundo afora, né? E Mundo afora? já fui para algum lugar, mas esse ano eu vou muito longe, né? Olha. Então, eu acredito que é muito importante a gente lembrar disso, sabe? Shows internacionais, né? Paraguai, Uruguai, acho que foi um monte. Rivera. Atravessou o Livramento ali, ó. Não, mas a competição mesmo assim, ela existe... Como é que eu vou te falar? Não é bem que seja uma competição, né, tia? Tu tem um momento que tu tem que ser, tu tem que realmente ultrapassar alguma coisa numa concorrência, entre aspas, né? Sim. É uma concorrência que tenha. Mas, porque tu não pode, a Roberta mesmo sabe muito, eu digo assim, as pessoas acham que as coisas acontecem do nada, né? Sim.
Que a gente acordou e o sucesso aconteceu e a inteligência eu vim ter bateu. o meu filho, eu vim ter o meu filho com 43 anos, até ali eu nunca pensei, que eu trabalhava, que eu acordava 4h30 da manhã, que eu ia pra dentro do escritório, saía de lá às 8, fazia. Não. Tal da sorte. Né? Não, bota um violãozinho em cima da perna ali, vai lá. Não estuda, não, tu não faz cinema, tu não faz nada, tu não faz nada. Não, sabe? Estuda bastante que dá sorte. Isso aí. Sabe? Que tu abdica de muita coisa, não. E vocês. E aí vem uma questão que eu digo que, mais do que convivendo com uma pessoa como a Roberta, eu fico feliz, sabe? Mesmo às vezes criticando, por quê? Porque eu só escutava crítica ao movimento. Sim. Uma vez eu escuto crítica, eu disse assim, cara, a gente só vai entender isso aí no momento que tu conviver. Nós não convivemos mais, eu convivo. Nós convivemos, eu e o Rogério, lá atrás. O Rogério era chulhador, eu tocava para mas naquela época, eu tô falando assim, ó, outra realidade moderna. Reinaldo Dias, um dos maiores discípulos do Paixão Cortes, o nosso professor, vinha professor do Uruguai, onde nós cantávamos, nós tocávamos, e era Lídio Vieira dos Santos, nosso acordeonista, pai do João Vicente, o primeiro disco gravado dele. Então eu tive, assim, um privilégio, sabe, de estar com pessoas que, né, para mim, assim, foram... conheci coisas, né? E tive também esse trabalho de campo, que ninguém tinha. Eu era curioso, sempre fui nisso aí, sempre estava lá enxerido, lá já com 16 anos, já estava dentro da Argentina e vinha para cá. Mas o Júlio Emerson disse, mas tu tem que pegar esse conhecimento e passar por alguma coisa, fazer isso assim. Quem sabe agora, pode ser que daqui a pouco comece a falar e ela comece a escrever, né? Porque eu não tenho cabeça para isso, né? A cabeça está sempre a mil, né? E ela gosta de escrever. Tá louca, escreve bem. E aí em todo esse movimento, né, tudo isso aí que realmente existia ali, a gente se afastou. Nós nos afastamos. Também o Rogério. Mesmo nos criando e tendo aquilo ali até hoje, assim, né? Sim. Me lembro que o patrão nós estávamos ensaiando, era invernada, nossa invernada ia para o Uruguai, fazia assim, o patrão, quero ver verter sangue dessas chilenas, quero ver seu Hélio Machado, e a gente ia, e tu tinha as penhas, né? Sim. Sabe, as penhas, nossa, foi muito lá de São Gabriel que veio da Argentina, mas nós tínhamos as penhas que eram um baile com janta, mas a campeira chegava lá com uma novilha, carreava, fazia, e eram os patrão, eram uns homens de campanha e nós estava lá para servir, nós lavava prato, aquilo ali, era uma segunda casa. A nossa invernada, até hoje eu mantenho ela num grupo do WhatsApp aqui. Olha que nós bacana. temos até hoje, sabe? Então isso aí é muito bonito. Mas quando eu voltei, agora, a conviver com isso aí, nós batemos muita boca. Acredito. Mas, Deus o livre. Mas de bater boca assim, né? E bater boca. E aí também, assim, porque eu via algo que eu entrei para dentro desse processo, junto a um processo que aconteceu e que hoje, graças a Deus, ele abriu as portas. Eu considero isso, mas foi um processo que nós passamos. E todo o processo, Renato, quando tu não pode, como eu digo, tu não pode sair de uma monarquia, entrar numa democracia e achar que todo mundo vai aceitar. Não é assim que funciona. Né? E tu também tem que respeitar aquelas pessoas que estão lá mesmo, os reis que trouxeram até aqui. Claro. Entendeu? Tem que respeitar. Não, chegou até aqui de graça. Não. Sem trabalho. Sabe, os jovens estão ali para trabalhar. Sempre teve essa discussão dentro do processo que nós enfrentamos, dentro do movimento tradicionalista, que era para quebrar esse processo. E todo o processo, quando ele é quebrado, que ele tem isso aí, ele é doloroso. Tira da zona de conforto. Entendeu? Ele é doloroso. Ele causa dor para todo mundo. Tu quebrar algo assim, mesmo que tu mantenha. Porém, eu via uma pessoa que tinha essa mentalidade, assim como outras pessoas, mas nunca não conheci ninguém igual a ela. Às vezes até muito aberto. Eu aprendi muito com ela, ela aprendeu muito comigo. Nós aprendemos muitos dois com as outras pessoas, né? E ali eu não voltei a respeitar. Eu me senti representado. Eu digo, isso aqui existe ainda. Porque todo mundo diz assim, não é mais a mesma coisa. Depende, sabe? Depende das pessoas que conduzem, depende de onde é que tu vai, sabe? Tu pode dizer assim, mas o feijão não é mais aquele, mas depende do restaurante que tu entra. Sim. Quem tá cozinhando, quem foi, o que passou de pai para filho. Depende muito. Mas toda experiência até a gente para interpretar. E quando tu não entra, assim, quando eu não entrava como artista, ou que eu estava no hotel, quando eu entrei para dentro da família dela, ver tudo aquilo ali, eu me senti representado e me senti feliz, sabe? Sabendo assim, aquilo que tinha lá ainda existe, sabe? E depois também dentro de um processo, tu vê alguma coisa grandiosa, sabe? De um movimento, tá ali grandioso, mas tu saber que lá na ponta
Tem pessoas que nunca chegaram dentro daquele castelo, daquela grandiosidade, daquele palácio, e nem precisam chegar. Né? Porque lá naquela entidade, lá na ponta, lá na Barra do Quaraí, que está lá, já é um templo, sabe? Já é um Sim. palácio, então aquilo ali tem aquilo lá, aquelas pessoas provavelmente nunca vão chegar, mas eles estão lá fazendo o trabalho deles. Sabe? Tá Tão acontecendo. importante quanto. Sabe? É assim como qualquer lugar, sabe? Como tá lá em Frederico Westphalen, como tu tá, né? Uhum. E aí tu vê como é importante, sabe? E eu voltei a aprender isso aí com ela. Voltei a aprender e respeitar. Uhum. Porque eu não posso deixar de respeitar algo ou desrespeitar pela boca dos outros. Claro. É. Sabe que quando traz isso, existe uma discussão muito forte dentro do movimento, né, Roberta? Que a gente fala sobre os novos tradicionalistas, qual é a formação deles, porque em algum momento da vida a gente se afasta do movimento, ou é por causa da faculdade, ou é porque casou, ou do trabalho. Aí existe uns tradicionalistas formados lá nos anos 90, que é o meu caso, da Roberta e tantos outros, que eles lembram do sentido pelo que eles entraram, e aí eles resgatam isso, daí eles lembram que eles são representados, daí eles voltam. Mas existe uma parcela nova de tradicionalistas que já entrou num mundo que só tem críticas. Que as pessoas só falam de regras e só falam do não pode. No CTG não pode isso, no CTG não pode aquilo, no CTG não pode aquele outro. Se eles saírem daqui 10 anos, será que eles voltam? Sabe que esses não, esses tempos, eu disse pro César, eu não vou responder porque eu tenho tu ao meu lado. Responde, guria! E eu disse não, porque quando vê, essa mesma pessoa que eu responder, ela vai estar indo te admirar enquanto artista, num camarim, alguma coisa, e eu vou estar ao teu lado, e essa pessoa vai se Mas tu sentir já pegou um monte pelos constrangida. cabelos. Já não... Não. Não chegou a tanto, mas deu vontade. E eu disse, não, existe um limite. É isso, como ele falou, cada escolha é uma renúncia. Sim. Eu precisei aprender a escolher qual briga eu vou brigar, sabe? Qual que vale a pena brigar. E eu digo que sempre chega a oportunidade. E aí eu te digo nesse momento, olha só, eu vi uma postagem falando das prendinhas. Prendinhas. Aí tu me faz É exatamente nesse sentido Nesse que eu fico sentido. inquieta na cadeira, sabe? Sim. Por quê? Porque a gente sabe que é pejorativo. Uhum. Eu não me visto prendinha. O que é se vestir prendinha? Trajar um vestido de prenda? Não, porque se vestir prendinha é como o MTG determina. E é só regra. E aqui na minha loja, que hoje eu crio roupas campeiras, roupas para mulher gaúcha, não precisa necessariamente ser um vestido de tal e tal forma. Eu digo, tudo bem, muito obrigada, porque realmente seria uma trabalheira eu ter que usar esse vestido para trabalhar e não uma bombacha. Mas para tu chegar aqui onde tu tá hoje, quem foi que trouxe? Quem foi que veio? Sim. Quem sustentou até aqui? É a mesma coisa que tu querer apagar Paixão Cortes. Sim, não tem... Quem sustentou até aqui e todas essas lojas que vêm surgindo, desde ali por 2010, que eu lembro muito bem, quando é mais ou menos 2010 a Malacara? Deve ser um pouco antes, né? Não, eu não sei, eu calcei a primeira bota dela. Tá, mas Ouvi. vamos dizer assim, ó. Quando marcas, por exemplo, como a Malacara, que se torna 2008. uma identidade do gaúcho. Eu lembro a Roberta de 2010 olhando e dizendo, essa bota, por mais que não seja uma bota de prenda, eu identifico a identidade cultural. Sim. A bombacha da La Madre, por mais que não seja uma bombacha tal qual o regulamento MTG, eu identifico uma bombacha. Eu passo trabalhando de bombacha, adoro, faceira da vida. É representatividade, não? Só que o que trouxe até aqui, o que permitiu todas elas abrirem nesses tempos que a gente vive hoje, é esse vestido que começou lá em 48, 49, com as primeiras invernadas de prendas. Que inclusive é uma criação. Sim, e que foi o Paixão Cortes que fez para acompanhar o traje do peão. Sim. Porque aí vão dizer, o vestido é inventado? Sim, como muitas coisas. Como muitas outras coisas, não é inventado, é uma projeção, né? Vamos dizer assim. Um estudo. E aí, o que eu vou dizer? Se não tivesse regulamento, que é o que eu gostaria de ter respondido e argumentado 1000 vezes, se não existisse regulamento, não existiria mais vestido de prenda. Porque, Renata,
com a variedade de tecidos que a gente tem, de ornamentos e tudo mais. Tu lembra quando liberaram o cetim? Tiveram que colocar cetim para detalhes na instrução, na normativa, porque aparecia prenda trajada de vestido de cetim da cabeça aos pés e tu não sabia se ela estava vestida de prenda ou por um debut de 15 anos. Isso aí. E aí, a regra tem, porque tem história. exatamente. E aí a questão da bombacha, que nem o César dizia. Quando vocês pararem, quando vocês deixarem de usar bombacha, vocês vão parar de discutir a largura. E eu disse que eu concordo. Não, eu digo Só que eu também digo, precisa. digo sempre que assim, ó, eles discutem muito tamanho e tal coisa. Eu disse assim, ó, vocês vão reclamar quando ninguém mais usar bombacha. Aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Isso aí foi uma vez que começaram por causa de um rapaz que era modelo aí, e os caras enchendo o saco. E aí a questão é o bom senso, né? A média, a calma, o olhar. Isso aqui, aonde que isso deixa de ser uma bombacha? Aonde que eu deixo de identificar como um vestido de prenda? Não tem realmente como eu falei, trabalhar no dia a dia, mas tem sim como tu usar uma bombacha, como ajustar uma bombacha. Agora, para vir para cá, para me identificar como prenda, é assim. Eu dizia pro César, antes de sair de casa, eu disse, olha, tava conversando com a Renata sobre, vou de vestido ou não vou? E ele me olhou, de prenda, assim. E eu disse, sim. E ele disse, não sei se eu vou ir pilchado. Eu disse, mas César, tu usa uma boina. E homem gaúcho, a gente olhou de boina, gaúcho. Gaúcho, isso aí. Colocou uma bombacha, gaúcho. Como que eu identifico? Eu coloco um pala por cima da roupa? É isso aí. Quando eu tava na FECARS e eu entrei, tu deve lembrar porque tu era regional. Sim. E eu entrei de vestido, todo florido, na cancha de laço, no meio daquele monte de homem, metade a cavalo. Aí me disseram assim, Roberta, por que tu não, por que tu não colocou uma bombacha? Eu disse, porque eu seria mais uma pessoa de bombacha. Sim. Onde é que estaria a prenda ali? Naquele- Não iam me identificar naquele momento. Entende? A nossa... Chama atenção, Angela. É a nossa representação, Sim. sabe? Então a gente precisa ter esse feeling, a gente precisa saber identificar. Não é uma questão de colocar regras em tudo, mas entender, a prenda Renata tá aqui. Existe aquela historinha, né, nos livros do Paixão e enfim, do tio Ciro, que eles contam que eles foram chamados de palhaço por estarem vestindo, né, enfim, com o traje na época, lá em 47. Mas hoje, às vezes na rua as pessoas estranham. Na cidade. Nós fomos chamados de palhaço, eu e o Rogério. Né? Eu- Ah, tu tá fantasiado. Mas o pior é quando tu chega, agora vendo vocês falar, porque assim, eu adoro escutar as pessoas falando. Mas complementando o que tu perguntaste pra ela, e já falando o Rogério, quando ele veio de Los Angeles, Las Vegas, sei lá onde é que era, que nós fomos indicados pro Prêmio Grammy lá, e ele foi, né? Não fui porque eu tava esperando o neném. E tu sabes que ele disse que chegou desembarcou aqui, foi pro Ibis e no outro dia no café, ele sempre de bombacha, né? Eu já não ando muito de bombacha, porque eu ando sempre de tênis por causa da coluna e já tem que... E ele pegou e disse que a guria disse, mas tu é gaúcho mesmo? Tchê, quando a gente veio, eu vim pra cá, eu digo pra cá, pra Porto Alegre. Uhum. Foi que nem gato cabresto, mas eu fui por uma necessidade de já saber por quê. Porque eu já tinha ido para outros lugares, para o outro lado do mundo e eu enxergado, sabe? Enxerguei, me nutri, sabe? Como eu digo, dormi num castelo na Áustria, dormi num galpão Sim. com um saco de milho tapado de pulga, não rodei assim. Cara, os valores daqui são iguais. Quando fala de cultura. Sim. São idênticos. A mesma coisa. No momento que eu tô comendo um churrasco ali junto com os amigos, eu tô lá no banquete, pra mim é a mesma coisa. Ah, claro que não é, mas aquilo ali é cultura, porque tu tá lá num lugar que é preservado ainda, tu tá aqui num lugar que também é preservado. Isso aí. Mas Porto Alegre era uma das capitais que eu vi, assim, já tendo experiência mais americanizadas que eu conhecia. E aí, 70% da população da volta de Porto Alegre, tudo interiorano. Tudo gente que veio. E não lembro onde é que foi de tanta coisa assim de hoje, me perguntaram e eu contei sobre isso. Que tu sabes que tu via as pessoas do interior, elas tinham vergonha. Sim. Tinha os negros arrinconados dentro de um apartamento, às vezes escutando música, tomando mate, como se fosse embaixo da mesa, assim, um troço, pá! Eu cheguei no lado de um ex-colega meu, eu era marista, e
E eu encontrei ele numa livraria. E eu, olha o fulano ali, se ele fez que não me conheceu. E eu com as bombachas velhas de 2 panos, né? E eu digo, caraca, tio, o que é isso? E aí o que aconteceu? Foi quando a gente veio pra cá, eu vim pra cá e depois chamei o Rogério. O Rogério veio, aquele veio a cabeça. Chegava no final do ano, tu tinha que chamar Forças Armadas, Aeronáutica, ele ia pra São Gabriel, não queria voltar. Ficou só 6 anos, né? Eu já fiquei mais tempo. Porque era necessário. E aí me lembro que o falecido Savariz uma vez chamou assim, tia, tu tinha que... Vocês trouxeram os jovens para dentro do CTG de novo, não sei o que lá, e tu tinha que falar sobre pilcha, falar sobre... Nós, mais castelhano que eu, tu é louco? Eu digo, tá louco, né? Mas não, ele enxergou nisso aí, eu acho que tu pode criticar as pessoas, mas todos têm seu valor em relação a isso aí. Não, naquele momento era outro momento, sabe? E a gente preservou. Tanto é que foi que depois que teve... Quando eu vi que os jovens voltaram a ter aquela leveza de dizer, olha, quando tu via que as pessoas estavam tomando um mate num parque, que as pessoas estavam, sabe, o interiorano estava dizendo, eu sou do Alegrete, eu sou de tal lugar, aquilo ali, eu disse assim, bueno, agora sim. Vou largar a castelhanada, que eu digo, eu sou do Blechapa, vou largar e vou voltar, botava as bombachas largas e o lenço vermelho no pescoço, eu digo, aqui, agora eu tô bem, sabe? Digo, mas a gente conseguiu fazer o processo. E às vezes tu não tem que te prostituir ou mudar. Não, muito pelo contrário, eu trazia dali algo que dentro da nossa carreira eu tenho mais essa vertente, né, mais castelhana, às vezes você vê, bem castelhano, sou do Itaqui, né, mas tem essa vertente, o Rogério já é bem mais de campanha assim, e é o que mescla tudo isso. Mas Sim. só para complementar o que vocês falaram, tu falou sobre o jovem, porque naquela época nós éramos jovens, nós passamos por uma época que nós víamos os jovens, e hoje tu falou sobre o tradicionalista, que uma vez eu escutei, tradicionalista raiz, eu digo, caraca, o que é tradicionalista raiz? Sabe? Tradicionalista raiz, eu acho que a palavra correta é a tradição. Só que tradição é tudo, né? Tradição é tudo, é o nhoque, é o capelete, é tudo. É tudo isso aí é tradição. Tu fala, todos eles, hoje, todo mundo forjou o gaúcho. Esse gaúcho aqui, o gaúcho do Rio Grande do Sul. Sim. Geograficamente, historicamente, eu já vou para o outro lado, aí eu já vou defender com unhas e dentes, e não, né, que aí já vamos para a tribo e outra Sim. coisa. Mas esse gaúcho, mas o tradicionalista, e aí eu não tenho vergonha de dizer que a gente fala que o Rio Grande do Sul é separado ao meio. Ele é bem dividido. Eu não me lembro do nome daquele homem velho, foi deputado federal, lá de Pelotas. Irajá. Seu Irajá, que uma vez quis até apartar o Rio Grande do Sul. É a senhora Jacélia, ele. e perderam por um voto. Um voto. Naquela época. Ele fez sobre isso aí. Por que eu digo as questões de costumes? Realmente, onde tem imigração, onde tem colonização, o que é, mas nada, não tem como tu viver um viver sem o outro. Todos são. Todos são. E aí tu não tá tradicionalista, mas o que é? Como tu mesmo disse hoje, o que são as pessoas? Tu não pode também cobrar, às vezes a gente cobra. Porque a Roberta tá bem comportadinha aqui, viu? Mas às vezes chega e mete o cavalo que não dá nem, né? Que a gente diz, mas, sabe, o que é isso, né? A gente se estoura. Às vezes os dois conversando dentro de casa, vou dizer, parece que estão brigando. Né? Eu consigo imaginar. Parece que estão brigando. O meu filho, pai... Às vezes ele tá estudando, olhando videogame, alguma coisa assim na parte de cima da casa, e ele chega só na escada, assim, parece uma tartaruguinha. Ele, o que tá acontecendo aí? A gente tá tudo... O que tá acontecendo? Tá tudo bem, a gente só tá conversando. Como assim Sacando uma conversando? ideia. Eles, vocês estão conversando do quê, então? Gente vagando. Coisa de trabalho, do CTG. E tu sabes que aí vem essa questão do jovem. Claro que tem jovens que hoje tu não pode cobrar deles. Não tem como tu cobrar esses jovens. Eu vi agora falando sobre a prova de peão, aquilo eu disse assim, meu Deus do céu. Mas tu também não tem como cobrar de um jovem que ele vai carregar uma ovelha, que ele vai ferrar um cavalo, que ele vai ginetear, que ele vai fazer... Sabe? Não. Muitos não. Sabe? Muitos tu não tem como cobrar daquilo ali, mas eu acho que algumas coisas... Mas e se não cobrar, onde é que fica a essência do peão? Eu vou E aí te é que tá dizer. dizendo, peão. Aí eu tô falando do outro lado. Né? Mesmo que o peão tivesse lá naquela época, que uma vez eu fui julgar, né? E tava lá e o louco, quando foi ferrar, eu digo, coitado do cavalo. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Mas eu digo, não, você tem que ter paciência. Não adianta, não é assim, tia. Sabe coisa? Tu não é gaúcho, deixa ele chegar perto do cavalo primeiro, pelo amor de Deus. Senão tu não vai, sabe? Não adianta dizer... Porque a maioria dessas pessoas que criticam isso aí, são de plástico, são de matéria, sabe?
Não tem cerne. Então não adianta isso aí. Mas a pergunta que tu fez para ela, eu tenho um pensamento. Que aqui nós estávamos falando agora sobre o que está acontecendo aqui, ó. Tu tá produzindo conteúdo, isso aqui não existia. Tu nunca ia ver uma pessoa, uma prenda, porque eu digo, hoje eu sei, eu sempre achei que, né, eu sempre fui um grande admirador da Carla Gal. Eu achava a Carla, pá. Chegava a Carla, todo mundo, né? Era uma deusa, né? Passando assim, a mulher, ela era inteligentíssima, Então, a Alessandra também, tá louco, né? Maravilhoso. E tu sabes que daí tu vê, hoje, tu vendo isso assim, cara, cada uma dessas atuais prendas do Estado, isso aí, vou te dizer, para ser pessoas a ter um cargo público, tamanho conhecimento, tamanha capacidade de representar o Estado, eu digo, e quantos dessas tivessem, seria melhor nós termos assim, sabe, quantas dessas disparassem, sabe? Sim. Todo o conhecimento, muito mais do que um secretário de cultura, uma secretária de cultura sentada numa cadeira política. Porque tu falaste uma coisa, que tu andava no Estado e tu não sabia, às vezes, o teu Estado. Isso eu sempre falei assim, ó, seu fulano, o senhor conhece, eu sempre batia o Forte de Caçapava, sempre batia nisso aí porque eu sabia que ninguém conhecia. Não, então tu não conhece nada, sabe? Tu não conhece tal coisa, não, tu não conhece nada. Não, assim, as pessoas antes da pandemia não conheciam o Rio Grande do Sul. É verdade. Tá? Por muitas coisas. Por isso aqui que a gente está produzindo um conteúdo. As pessoas não tinham também condições de acessar conteúdo porque não existia. Nós fomos forçados a fazer isso. Alimentar Entendeu? isso, né? E a gente também tem o compromisso e a obrigação de produzir conteúdo. Eu tenho que produzir música ou fazer lembrar do César Passarinho, do Noel Guarani, do Jaime Caetano Brau, do Senai Maicá, que estão esquecidos, fazer com que esses jovens... Eu tenho a obrigação de fazer isso aí. Eu tenho um compromisso. Eu não tenho que ficar gritando, sabe? Ou dizendo, que você não sabe. Não! É o compromisso da gente, não fazer com que isso aí morra. E aí esse jovem, só porque completar, esse jovem que tu falou, nessa pandemia também aconteceu esse processo, Renata. Porque tu foi para dentro de casa, uma jovem que ela estava em Rio Grande, ela foi obrigada a ir para Bagé, Sim. ela voltou para lá, não vou dizer no caso dela, mas muitos jovens voltaram, eles comeram a comida da avó, eles foram obrigados a escutar as músicas novamente. Sim. Eles foram obrigados a estar ali, cuidando dos seus avós, cuidando dos seus pais, se nutriram por 2 anos daquilo de novo. E aí, quando tu achou que o movimento antes estava, os CTGs estavam enfraquecidos, quando aquilo abriu, é uma criançada, é um troço tão bonito. Mas, pergunto, e para irrigar isso tudo? Para manter até o momento deles fazerem a escolha, até o momento que eles vão pegar isso aqui, tá? E que hoje é um universo gigantesco, e ele vai seduzir. A gente tem que seduzir eles. A gente tu tem que fazer o carreteiro que nem... Meu filho, tu tem que fazer o carreteiro. Panela de ferro, não, é moda bicho. O que é moda bicho? Tu vai lá comer o McDonald's até enfeitinho e vem brinquedinho ainda, né? Mas eu vou comer isso aí, é bom. Tu também tem que fazer isso aí. Tu tem que seduzir o teu jovem, tu tem que cativar ele, né? Pra fidelizar ele provar. Quando ele provar e ele souber o que é isso aí, ele vai provar o carreteiro, vai saber o que é o charque, saber o que é isso aí, tomar um mate, fazer um mate. Em relação a isso aí, tu vai manter ele, porque depois que ele se alimentar com isso aí, isso não sai mais. Mas quando tu fala em seduzir, passa muito pela experiência, né? Eu acho que depois da pandemia, o Estado ele abriu para uma coisa que antes não era óbvia, que era o turismo local. Então, hoje a gente faz o turismo na nossa região, no nosso estado, né? Ou mais perto, enfim. E deu uma alavancada pós-pandemia, porque o pessoal começou a ficar mais próximo aqui por N motivos. Aí tu consegue experimentar coisas diferentes. Aí vem a responsabilidade da música. Porque a música, ela é um troço que tu vai experimentar independente de onde é que tu estiver. A música... A dança já é mais difícil. Porque pra te experimentar a dança, tu tem que ir pro galpão do CTG. E tu tem que ter a música. Também. Uma coisa já depende da outra. A mesma coisa vale pro peão. Me lembro quando o Lucas contou, ele não me lembro que colocou assim, organizado, ele disse, eu treinava com o cavalo no canteiro da 116. Porque eu não tinha onde treinar. E ele achou um canteiro, sabe, numa rodovia pra treinar. Tem que provar. Se não provar, tu não vai ter sustentação. Tem que deixar com que as pessoas cheguem. Sabe o que eu nunca achei legal, assim? As pessoas, eu me lembro de uma guriazinha que era uma aprendinha, ela era bem pequenininha, mas muito pequenininha.
sabe? E os dois professores de música que tinham em São Gabriel, disseram, tu tem os dedos muito pequenininhos, não toca. Chegou lá, Cristiane. Que realmente ela era os dedinhos, coisa bonitinha. Sim. Porque eu tenho os dedos pequenos, assim. É a mesma coisa cantar, eu não canto tal coisa. Todo mundo canta. O que tu tem é que estudar, educação, disciplina. Todo mundo canta. Todo mundo sabe. Só tu tem que estudar, tu tem que ir no fonoaudiólogo, tem que fazer tudo, isso é estudo. Né? Todo mundo canta depois de aprender. Bom, É isso que ele quis dizer. Ela ganhou o concurso de violão do município e foi prenda. Uhum. Foi prenda. E continuou pequenininha, nunca cresceu, mas foi. Mas eu acho, e em relação a isso aí que você estava falando, sabe? O que eu estava te dizendo da questão da pandemia, eu sempre coloco que a globalização, ela devora a cultura de raiz, né? Sim. E nós não estamos longe disso. Não estamos longe. Aí tu diz, será que vai continuar? Não sei. Há muito tempo atrás, não tanto. Chamo aqui o Diego Caminha, eu estava em São Jerônimo num show e nós estávamos parados num camarim e eu disse, vai chegar um tempo que vocês não vão mais escutar falar sobre Noel Guarani. Porque não sei o que lá. Já chegou. Já. A gente já está nesse tempo, entendeu? E Sim. não faz muito tempo. Então isso aí é uma preocupação muito grande que a gente tem. Ao mesmo tempo que é uma preocupação que a gente tem que ter, existe também um outro lado que é porque a nova geração tem novas influências nessas. Aí uma nova geração, talvez, da música, a influência dela, que pra ti foi no Guarani, né, enfim, agora é César Oliveira. Eu acho que também tem essa divisão, sabe, das épocas que as pessoas vão vivendo. Podem ter, Renata, mas minha influência não foi no Guarani, aí é que tá. Sim. Minha influência foram outras, como Carlos Gardel. Mas tu sabia que ele existia. Sim, tudo bem. E o que ele mas colaborou. a música, como nós estávamos comentando ali, sobre o regravar os seus clássicos, tu falou sobre a música, ela é a bandeira do divino de um folclore. Não estou falando sobre a questão musical, porque eu defendo inúmeras coisas. Eu sou um apreciador da arte. Estava olhando por aquele quadro, achei muito lindo, eu gosto de tudo, sabe? Porque a música, ela é que nem a água, nada para ela. Mas eu não entendo nada. Porque a música gaúcha, eu não entendo nada, o que eles cantam. Assim, tu escuta Michael Jackson, tu escuta Iron Maiden, tu escuta Black Sabbath, tu escuta tudo e tu não sabe nada, mas é a música, é a pulsação dela, é tudo aquilo ali, é a magia dela. A música tem isso aí. Quando a música é folclórica, quando ela tem algo diferente, tu escuta uma cítara numa música, tu escuta um djembe naquilo ali, aquilo te chama atenção, ela te cativa por aquilo. Por quê? Eu já escutei a gente cantando num lugar assim, uma vez uma mulher de Florianópolis. Mas eu vejo, eu olho pra vocês, eu não sei, assim, eu não entendo nada, mas eu sei que vocês se emocionam, eu me emociono também. Sabe? Ela falava bem assim, eu me mijava dando risada, né, cara? Então, sabe, essa é a magia da música. E como eu disse, sem a música, tu já imaginou? Eu já falava Spielberg, né? Tira a trilha sonora de um filme. Acabou. A música tem isso aí. E no Rio Grande do Sul, mais ainda. Muito mais. Porque se tu for falar de uma pessoa como Paixão Cortes, todo esse movimento musical, eu falo por causa disso. Eu mostro aqui meu pai e meu avô de bombacha, violão e viola tocando, música sertaneja. Isso aí. Tá? Fui primeiro campeão de viola de Narte. Não! Eu não sabia, tu acredita? Ele me falou e eu disse, tá brincando comigo. Ele teve que buscar o troféu. Ela falou... E eu disse, onde é que tá o troféu? Que eu não vi nunca. Aí agora o troféu tá dentro de casa, né? Parabéns. Não, Parabéns, campeão. Não, mas eu era o único, né? Podia até ser. Não, mas tenho muito orgulho da viola, porque era do pai, né? Tá, mas e daí, pra não perder a linha de raciocínio, aí a música faz tudo isso e tu virou adido cultural. Eu precisava te perguntar sobre isso. Que cargas d'água é isso? Ali primeiro era uma pessoa para resolver problema, né? E ali foi um processo que foi... Era um RP? Foi um processo que foi enfrentado, uma questão também política, que... A política, eu sou desde a época dos Grêmios Estudantil, né? Sempre, a política, ela tá na vida da gente. Sim. Né? Mas eu sou mais ainda, eu sou mais assim que eu digo, eu sou mais porque eu vivenciava, eu tenho na minha lareira, quem olha minhas fotos dele, tem uma estatuetinha de um homem que eu acho assim incrível, que é Getúlio Vargas, né? Olha! É uma coisa fora, mas aquela estatueta ali tomando mate de bombacha, sabe? Porque os grandes estadistas, eles sempre... Todos os grandes, primeiro eles se sustentavam na sua raiz. Porque tronco seco, neca pau. E tu não dá fruto, não dá folha. E era um homem muito gaúcho. O cara pegava um avião de lá, ele vinha para cá, independente de sigla, porque eu digo para mim, a sigla para mim é um lenço no pescoço. Ele vinha de lá para cá,
Ele ia para lá, recorrer ao campo dele. Lá ele sustentava o ser humano que ele era, a propriedade, o diferencial. Ah, mas o gaúcho é prepotente. Ele não é prepotente. Ele sempre teve realmente um passinho na frente. A gente não tem nada a ver com isso. É verdade, a gente não tem o que fazer. Entendeu? É histórico. Eu lidei com folclore no Brasil inteiro. Tu tá lá no Rio Grande do Sul com os folcloristas, eles nos chamavam de uma palavra que eu nem falo. Mas eles falavam com respeito. De não, nós não somos isso. Não, mas vocês são. Um folclorista, um dos homens mais velhos tinham lá, sabe? Tu tava lá e o cara falava assim, cara, olha o jeito que esses homens velhos, sabe? O conceito que eles têm do gaúcho. Né? Mas o gaúcho não consegue enxergar isso. Não. Sabe? O gaúcho não consegue enxergar isso. E aí, quando veio a questão do adido cultural, era uma pessoa que tivesse representatividade em toda a parte política. E durante a pandemia foi onde eu mais trabalhei, atuei em relação a isso aí. Era justamente isso. Uma pessoa que era chefe de gabinete, uma pessoa que era do gabinete que tinha que resolver todos os problemas. Eu disse assim, cara, tu não conhece aquele cara lá de Frederico Westphalen, como tu não conhece aquele cara lá de Santa Vitória do Palmar. São gaúchos, mas eles são muito diferentes. Sim. E aqui, a cada 60, 100 quilômetros, muda tudo. E vocês não sabem. Um gabinete de crise, vocês não sabem quem estão lidando. Aí daqui a pouco queriam falar sobre uma comparação. Uhum. Eu digo, vocês têm que... Os CTGs estão ali. Eles são milhares, milhões de pessoas. Essas pessoas, todas elas, são gaúchos. Eles estão ali, esses caras são muito educados, tanto é que os lugares como a região da Campanha, lá os negros, você for para dentro de casa, tudo quietinho aqui, né? Sim. Sabe? E eu disse assim, esses caras vão ajudar muita gente, esses CTGs. Ah, mas daí, se liberar tal coisa ali, tu vai liberar a balada. Eu digo, caraca, que balada, rapaz, não faz comparação, sabe? Não faz comparação. Vamos se respeitar. Sabe? E aí é que veio, sabe, essas partes. E outras partes, como mesmo a parte do turismo mesmo, é uma coisa que eu sempre defendia. Por quê? Porque o turismo e a cultura tem que estar aqui, ó. Sim. Sabe? Nós só somos, hoje, temos a questão do turismo e ainda discordo em algumas coisas que estão desenvolvendo, mas estão construindo uma casa, acho lindo, monumentos, mas os patrimônios, graças a Deus, né? Porque naquele momento eu olhava uma ruína de São Miguel que antes tu entrava em qualquer escola e eu tinha escolha. A gente vai para, vocês querem viajar para Gramado ou querem ir para São Miguel? São Miguel! Toda a gurizada queria ir para São Miguel. Sabe? Hoje tu não tem mais. E aí eu tinha no gabinete que eu entrava, tinha lá chegou uma moça assim, lavando. Eu nunca mais me lembrava. Eu me lembro que eu vi isso aí na escola. No primeiro eu disse assim, caraca, sabe? E aí tu vê, né, tia? Um patrimônio da humanidade, o único que nós possuímos entre os 5, e as pessoas esquecendo disso. Sim. Esquecendo totalmente, sabe? E ali foi um trabalho que também trabalhei em bastante isso aí, mas nunca me preocupando com a questão política. Eu gosto da política de inclusão, nasci com isso aí, e porque hoje nós temos um problema chamado poder. Né? Mas o poder, ele sempre foi poder desde que o mundo existiu. E para ter poder, sempre se fez política. Seja numa batalha, tu era para fazer aquilo ali, tu tinha política, tu tinha sedução, tu tinha aquilo ali, ele não mudou nada. Não muda em nada. Né? A única questão que a gente tem que assimilar e entender sobre isso, né, é que as pessoas fazem comparação sobre o poder. É com fogo, é que nem fogo, né? Fogo, se tu não consegue, ele é bom, se acende. Eu não. Eu acho que o poder é igual à água. Para mim, a água é algo, sabe? A água e números. Eu acho que é igual à água. Porque a água, tu não para de jeito nenhum. O fogo, a água apaga. A água apaga. Faz sentido. Sabe? E a água é vida. E quando tu fala Deus Todo-Poderoso, tu tá falando em vida. Uhum. Ele é o Todo-Poderoso. E quando tu fala nisso, tu tem experiência. Não tô dizendo que as pessoas novas não tenham, mas tu vê a figura de Deus, é uma pessoa com experiência. Uma pessoa de barba branca, uma pessoa sempre foi essa figura para a questão da experiência em relação a isso aí. Mas ele sabe respeitar e sabe lidar com poder. Uhum. Poder usado pro bem, E pro mal. quando ele é usado pro mal, ele é crime. Então, esta é a diferença. E a água, porque se tu não cuidar, tu te afoga. E morre. Morre. Então, eu acho que é mais vida, sabe? Poder. Mas o teu adido é a água, então. Trabalhei para isso, né? E continuo trabalhando para isso, sabe? Questões políticas. Esse é um cargo que tu nunca vai perder.
ficou ali porque eu acho que, sabe, foi justamente a pessoa para aquilo, para fazer. E até pelo contrário, sabe? Acharam que eu ia ficar sentado e aí eu dei umas patroladas assim, né? Mas porque é o meu jeito de ser, né? E eu continuo. Só que hoje eu vejo, Renato, uma coisa que eu acho assim tão facilitadora, que fora a gente faz mais do que lá dentro. Sempre. Eu já trabalhei, né, em prefeitura, então... Mas tu faz mais. E principalmente Sempre quando mais. tu tem um tipo de poder, sabe? Um tipo de poder, algo com poder que tu consegue fazer isso aí, que tu consegue ajudar as pessoas sem querer nada em troca. Isso aí é maravilhoso. Então isso é uma coisa que ela vê isso aí com frequência, e a questão política mesmo é algo que eu sempre tive dentro de mim, não tenho que fazer uma cachaça. Eu sou da época do MDB e da Arena ainda, aquilo, sabe? As musiquinhas, né? E para mim isso aí sempre teve dentro, mas que eu nunca vou deixar de defender os meus. E não adianta tu querer falar assim sobre cultura, tu falar sobre cultura que nós temos, a cultura que a gente tem, ela é tudo. Nós somos gaúchos, uma vez eu falei, até em outro podcast, eu disse assim, aqui não é a Bahia, respeitando, adorando, tendo nordestinos assim, aqui é o Rio Grande do Sul. Sim. Né? E tu não pode excluir o que nós somos, para querer acolher outros. O espaço já existe, sabe? Isso aqui tem aqui. Eu acho que tu excluir algo, tu querer tu ocupar o espaço, tem espaço para todos. Nós temos que respeitar. Sim. Mas, se tu for falar em preconceito, eu sofri preconceito por usar uma boina na cabeça. Sim. Então, um dia eu disse, um dia tu vai enfrentar isso. Quando ela foi fazer isso, é uma experiência que tem que contar. Que ela foi fazer uma entrevista e ela voltou para casa, ela queria pegar um facão e... Não, foi pior. Eu fiz a entrevista de casa. Ele saiu para trabalhar e eu disse, vou fazer uma entrevista do mestrado. Tudo ia maravilhosamente bem. Até que eu apresentei todo o meu currículo, incluindo quais atividades extras tu fez além da faculdade. Aí eu fui eu fiz isso. Acabou. Foi, olha, sério... Tava todo mundo assim, como nós estamos. Aí, quando eu fui... contei o crime. O César chegou, eu não precisei contar, né? Ele me olhou e disse, tu falou que tu foi prenda, né? E eu falei. E aí, eles não te aceitaram. Foi o que eu passei quando eu cheguei como adido. E aí, porque sério. Tinha um cantor, tinha um gauchinho, tinha o peão da estância. Aí ele abria a boca, os caras, opa... Eles não aceitavam. Hoje eu falei pra ele, vindo pra cá, eu disse, César, será que vai ter outro adido? Porque ele foi o primeiro, né? Sim. Houve um decreto em que... Ele foi o primeiro e até onde eu sei é o único. Em que se fez o título ali, honorífico de adido cultural. E aí eu disse assim, tu foi o primeiro adido, será que vão se animar a colocar outro? Porque devem ter pensado, não, a gente colocou aqui um gaúcho, que é pra uma representação. É igual a tu ser prenda... e resolver trabalhar. Sim. E aí vão dizer assim, poxa vida, ela não vai ficar ali sentadinha pra bonito tirando foto. Não, poxa vida, ele não sabe só cantar. Sim. E aí a gente tava fazendo uma curva, eu lembro, eu sou muito visual, e a gente tava fazendo a curva ali, o César, será que vai ter outro adido? Porque ele trabalhou tanto, Renata, e aí mais cedo ele falando sobre mim, o César é uma pessoa muito humana, muito além da casca César Oliveira. E aí, às vezes, eu mexo com ele assim, pra mim, tu é o César Oliveira de Souza. Não o César Oliveira, porque o César Oliveira tá no palco. Porque tu não tá em casa cantando, nem dando sapucaí, nem piochado e decolete de couro. Não, tu tá em casa sendo ser humano. E essa é a melhor parte. E aí, quando ele foi adido... Ele não levou só o César cantor, que entende do folclore, entende da música, entende de tudo isso. Não, ele levou também o César ser humano, que consegue que é pai, que é mais... olhar. Exato. E aí ele me dizia assim, ó, Guri, eu preciso de ti. Naquela época, assim, a gente tem nada, né? Eu preciso de ti. Ajuda a distribuir as cestas. E eu perdidaça, porque, como ele falou, eu tinha ido pra Passo Fundo, faceira da vida. Fui morar em Passo Fundo, e aí veio a pandemia. Eu fui em janeiro. Veio a pandemia em abril, março. Abril eu tive que voltar. Quando terminou meu contrato de experiência, o pessoal disse, olha, Roberto, a gente não tem como ficar contigo. Sim. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí eu voltei pra casa.
E aí vem o César, eu preciso da tua ajuda. E eu, Olha poxa, como é a vida, né? e eu, poxa vida, eu vou ajudar, mas eu não sei nem como, porque na pandemia a gente mal conseguia se ajudar, e eu digo, isso não era uma questão só financeira, a pandemia afetou muito psicologicamente. Quem não perdeu no financeiro, perdeu milhares no psicológico. E aí, tu ajuda? Tá, ajudo. Fui lá, coloquei. Aí que vem a bombacha, né? Que eu disse, a diferença é a gente saber a hora. Fui lá, coloquei minhas bombachas, coloquei uma camisa ali que tinha o símbolozinho do MTG. O que eu tenho que fazer? Entrega tudo. Faz o que tu puder, mas não deixa uma Nada cesta. parado. Esse era o principal objetivo dele. Quando a gente se conheceu, eu vim para uma reunião, porque ele queria fazer o entrelaçamento entre a Secretaria de Direitos Humanos Uhum. com a pasta da Secretaria de Cultura, porque eu tinha falado para ele que existia um seminário Uhum. anualmente, que é o Seminário de Prendas, Prendas. e que a gente discutia tudo. Discutia, dialogava e dialoga até hoje. E ele... Mas a gente consegue conversar isso com mais gente. Vamos fazer um grande seminário aqui e tem um guri que entrou agora na pasta de direitos humanos, isso aí vai juntar. Nossa, nós tínhamos, não deu certo na época com as bandeiras, vai e volta, enfim. E nós desenhamos todo o projeto, aí na época depois o Não, ele não saiu. ficou, ele saiu. Na época depois o moço saiu e a gente não conseguia essa realização no momento. Mas todo esse objetivo dele é muito humano, sabe? E eu acho que é isso que muitas vezes falta para nós. Essa percepção humana. Tá, nesse momento eu preciso tirar a casca. O que tem além da Prenda Renato? O que tem além do César Oliveira? O que tem além da Roberta? Essa é uma boa missão, né? Quando a gente conseguir discutir além dos nossos pares. Porque os assuntos que a gente discute no seminário de prendas, pegando o gancho dessa ideia, eles são assuntos que são pertinentes à sociedade e que a gente coloca sobre a ótica do tradicionalismo. Então, naturalmente, a gente convida tradicionalistas para falarem deles. E aí a gente está falando mais do mesmo dentro do nosso grupinho. Só que esse assunto ele não é do tradicionalismo, ele é da sociedade. 2 presidentes me perguntaram isso. Então, a gente precisa sair. Por que a gente não consegue... 2 presidentes, ex-presidentes. Por que a gente não consegue ser aceito pela sociedade? Eu digo, quando tu estender a mão para cumprimentar, já vai dar. Isso eu falei ao vivo, estava gravado, acho que era com o Nairo. Quando tu estender a mão, pelo menos para cumprimentar as pessoas, fazer isso aí, sabe? Que eu vou te falar sobre a questão como ela diz, do ser humano. Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Muito difícil porque, eu sou meio assim, eu estou sempre ligado em 880 e... Claro que agora a idade já não ajuda mais, né? Mas eu sempre falo como a gente tá agora a gente vem pra cá, a pessoa quer tirar uma foto, eu atravesso uma rua para abraçar uma pessoa. Porque é o mínimo que eu posso fazer para agradecer aquela pessoa de tudo que eu recebo. Sim. Sabe? É muita luz. E quando a gente fala sobre pessoas que precisam de luz, aquelas pessoas que são carentes, sabe? Eu digo, quando eu te falei sobre experiência, a gente só tem coisas que só o tempo vai ensinar para vocês. Vai ensinar para muita gente. Mesmo que tu tenha hoje politicamente pessoas experientes, o mundo é outro. Uhum. Né? Mesmo que tu tenha pessoas jovens como gestores é uma coisa. Líderes Então, é sim, outra. com certeza. Entendeu? É muito diferente. E a pessoa pode aprender numa faculdade uma coisa agora, daqui a uns 30 anos ela vai conseguir entender o que é aquilo ali. Compreender. Tu tá lá na veterinária, tu faz um troço aquele ali. Eu queria fazer zootecnia, né? Porque não sei o que lá. E tu tem um homem com 40 anos de capatazia, ele vem lá e fala pra ti, meu Deus do céu. Tudo que eu estudei não valeu de nada. Tá aqui e ele sabe muito mais. Sabe? É a experiência. É a vivência. Só quem vai te ensinar isso aí é o tempo. Não adianta, não tem o que fazer. Sabe? E eu digo assim, a gente vai aprendendo, tu vai tendo paciência, tu vai criando habilidades, sabe? Que é esse tempo. Isso é uma coisa que eu aprendi a aplicar bastante nisso aí. Até nas questões, às vezes, políticas, ou de uma oportunidade que tu tem. Por quê? Porque supostamente as pessoas precisam de luz, precisam daquilo ali. Eu fazia as coisas e passou, entendeu? É que nem curandeiro. Curou? Que bom, vamos embora. Vamos embora, próximo. Entendeu? É isso aí. Sabe? Não tem o que fazer, porque a vida vai seguir, aquilo ali não é necessário. Isso aí se é um chamado, se é uma missão, às vezes nós estamos discutindo sobre isso aí, né? E eu disse, eu
não sei se eu me daria bem com tal coisa. Ela disse assim, mas de repente precisam de ti lá, né? Pois é, mas eu digo, tem uns que fazem falta aqui. Isto aí é uma coisa que é muito preocupante, sabe? O tempo que a gente tem que ter. Eu acho assim, ó, que se existisse um processo, eu sou muito executivo, né? Eu gosto de fazer as coisas. E eu também não tenho muita frescura de mandar outro falar. Eu tenho que fazer, a Roberta vê isso, eu passo de manhã, assim, eu acordo muito cedo e aquilo me voa até, chega até onde a cabeça aguentar trabalhando e incansavelmente trabalhando, fazendo gestão de carreira, lidando com outras coisas, com outros processos, que não é só a questão da carreira da gente, e principalmente cuidando da minha família, né? Mas isto aí eu só consigo hoje, porque antes eu era sozinho, eu era uma patrola, digamos assim, né? E a patrola quebra. Toda engrenagem quebra. Então eu disse assim, não sou eterno, então vou ter que tomar um pouquinho, desacelerar em algumas coisas. Preciso das outras pessoas. Ninguém faz nada sozinho. E o mais importante, a gente precisa de muita gente. Uma andorinha só não faz verão. E eu sempre digo que nós somos tribo, nós temos que andar em bando, sabe? A gente não pode andar dispersado um do outro. Hoje eu estava escutando uma matéria ali sobre a questão musical. Mas era um outro segmento musical, falando sobre isso. Daqui a pouco eu vi uma matéria, muito semelhante, algo sobre os músicos mais experientes, falando sobre isso aí. E eu achei muito importante a pessoa que estava falando, que era o Borghetti. O cara com uma experiência enorme, viveu dentro de tudo aquilo, ele falou uma coisa que se sentia. Chega uma hora que a gente tem que estar todo mundo, sabe, junto. E a gente falou sobre isso aí há pouco tempo lá em São Paulo. E eu digo para ele, cara, eu, sabe, a gente tem que estar ali com aquela gurizada. Não é porque eles são guris, são guris, não. O que não pode é aquele guri lá desrespeitar aquele mais velho lá. Sim. Entendeu? Isto que não pode. Ele tem que agradecer aquela pessoa ali que abriu picada para ele. Respeitar a história dele. Então não pode nunca fazer isso. Jamais. Isto aí é que tem que fazer. E isto é uma coisa que hoje, nesse país que a gente vive, falta de cultura, falta de educação. As duas são duas coisas que são ligadas, né? Nós somos um estado cultural 100%. 100%. Eu falo que a economia que a gente vive, cada dia que tu serve um mais, tu está alimentando inúmeras pessoas, sabe? Sim. É um rio de receita. Então a gente tem que entender isso aí. Mas a gente tem que aprender a viver o que nós somos, quem nós somos, aonde nós vivemos. Pouco importa, porque tu vai num país bem mais evoluído. Mas tu não pode comparar. Não comparam nada. Eles não têm um terço do que a gente tem. Mas eles vai têm, né? cara. Eles não têm, mas eu já vivi, eles não têm. Renata, eles procuram o máximo possível, gastam rios de dinheiro para manter uma pista assim, cara, o que é isso? Eles não conseguem, eles não têm, estão lá, sabe, sobrevivendo daquele, tentando fazer com que as raízes estejam ali para eles viverem. Estão lá dentro das suas... Tu vai na Suíça, tu vai em lugares, estão lá com as suas gaitinhas tirolesas, tocando e cantando com as famílias, aquilo ali, eles mantêm aquilo ali porque é necessário para eles. Eu sempre digo, uma civilização, quando ela... Você vai pro chão, ela vai na raiz, né? O Japão caiu por terra lá, foram nas suas raízes. Eu assistindo um filme, eu disse assim, olha aí, sabe? O que é? Mas é milenar, não me interessa. A gente tem uma cultura que ela é tão enraizada, tão forte quanto, sabe? Só que a gente tem que aceitar ela. Tem gente que não aceita. Eu tava esses dias assistindo uma moça que eu sigo, que ela é italiana, enóloga, e ela veio viver no Brasil, e aí, eu não consigo me lembrar agora o nome dela, mas ela, enfim, ela veio viver no Brasil, fazer a profissão dela, e aí uma das coisas que mais me chamou a atenção foi exatamente o que o César estava falando, que ela disse, vocês não estão entendendo, mas as colônias italianas do Brasil são mais italianas que a Itália. Cara, é um absurdo. E aí eu fiquei apavorada, e agora ele dizendo, e nem todo o conteúdo a gente consegue compartilhar, né? Então, isso faz muito sentido, e a nossa cultura, embora ela não seja milenar, ela não é de 1947. Não, ela é mais antiga. Né? Saudosismo nos leva, tanta coisa, a gente tem tanta coisa antes disso. A gente tem lá em 1626 a primeira redução, que ano que vem está completando 400 anos. Isto aqui tem mais de 400 anos. Mas é só tu olhar pelo sangue. Eu tenho índio, alemão, italiano, direto, e Paraguai. Pura. Sabe? Só de índio, olha o tempo que a gente tem. Que tá aqui, tá vivo. Sabe?
Mas a gente busca a raiz milenar, então, digamos assim, no saudosismo. A gente não pode deixar o saudosismo tomar conta, né? Porque quando ele tomar conta, quer dizer que a gente já perdeu muito também, né? Não, tem que evoluir, mas não perder a essência, né? Exato. Mas tem que evoluir. Tem. Mas isso é necessário. Tá aí o chimarrão, né? Que já evoluiu. Depois de Acabamos 400 anos. Né? Tem uns aí que evoluíram até demais. Qual é o futuro desse casal? Essa missão da cultura não acaba nunca. É a bandeira da vida de vocês. Eu já te digo de novo, não sou bairrista, mas vou dizer assim que eu sou hoje um homem feliz por ter ao meu lado uma mulher que não pensa igual, sabe? Que ela é da mesma tribo. Uhum. É muito difícil, sabe? Tu manter um relacionamento com uma pessoa. Meu filho é o filho dela, os dois, não sei de onde é que se encontraram, mas foi uma coisa absurda. E eu agradeço muito a Deus pelo que eu posso, com o tempo que eu já passei na minha vida, receber hoje uma dádiva, sabe? Uma bênção. Por tudo que eu já passei, pelo que eu passei em relação à pandemia, todo o processo, sabe? Da coisa mais importante da minha vida, que é o meu filho. Não tem nada mais importante que ele. E ela esteve sempre junto, me ajudou. Mas principalmente pelo que nós somos. O que nós, felizes, sabe? Leves. A gente pode, às vezes, como eu digo, arrancar rabo. Existe como uma coisa que eu acho incrível que o Papa dizia, né? Vocês podem brigar todo dia, se quiser, mas de noite façam as pazes. Né? Isso é verdade. Então, uma pessoa como eu, que estudei para padre, me criei no exército, vivia política, vivi o mundo, vivi tudo, sabe? Mas nunca perdi, jamais, a minha identidade. E a Roberta é igual. Ela pode ser uma pessoa super evoluída, tudo assim, mas aí aquela essência, aquilo que a gente valoriza, Tá no sangue, né? aquele pertencimento, sabe? Ele tá ali. E o melhor, sabe? Tu não é bitolado. É uma mulher que ela quer as coisas na vida, ela quer viver independente do que seja, uma pessoa que ajuda. E quando tu tem uma mulher no lado, eu sempre digo assim, a coisa fundamental que tem que ter num casal é a conversa. E o homem precisa escutar ou não, precisa escutar a opinião. Não adianta tu falar para uma porta. E ela diz assim, não, tudo bem. Não é assim que funciona. Porque quando tu tá num relacionamento, quando tu tem um matrimônio, as pessoas hoje não entendem o que é a diferença de um homem e de uma mulher, não tem nada de errado, não tem, mas não entendem o que é a diferença do homem e de uma mulher que Deus construiu. São duas coisas muito diferentes e que elas se complementam em todos os sentidos. O milagre da vida tá uma plantinha, tá tudo, mas quando nasce um filho, meu Deus, Sim. sabe? Cara, é normal porque vocês têm, assim, tem de 7, de 8, não, quando nasceu meu cara, aquilo é um troço bárbaro. Olha o que é isso, sabe? Que se complementam, se necessita, e aí nisso aí tem que ter isso aí, tem que ser recíproco. Tu tem que ter uma pessoa no teu lado que ela, quando tu precise, ela te dê opinião. Te dê opinião, e tu reflita sobre isso. Sim. Reflita sobre isso, a necessidade que tem. Se tu for olhar a história de Adão e Eva, toda ela, vai ler ela toda na Bíblia, é incrível. Eram dois totalmente diferentes e que não existia naquela época, se tu for falar, porque é tudo metáfora, né? Sim. Tudo isso aí é uma metáfora. Dois seres independentes, mas que se complementavam e que fizeram o mundo inteiro. Estou falando na questão de analogia, se eu vou começar a pregar aqui, já vai ficar, né? Entendeu? Mas o caminho da gente hoje, para mim, é que eu digo assim, eu sou uma pessoa muito feliz, acho que ela também é em relação a isso aí, e que o resto de tempo que eu tiver na minha vida, eu quero muito viver com ela, porque eu aprendo com ela, né? É uma pessoa que me dá muita força, porque uma coisa é tu estar ao lado de alguém, Renata, ou tu ter um momento, tu ter uma carreira, mas tu não tem incentivo sobre aquilo ali, né? Sim. Eu acho que nem é bem uma inspiração, algo para lutar mais. Vou me acomodar. Não. Eu só vou parar de fazer as coisas que eu penso, de lutar, de usar a capacidade que eu tenho quando Deus achar por bem, né? Mas aí tu tem que ter uma pessoa no teu lado. Se tu cair um tombo, alguém vai ter que te levantar. Isso eu sempre falei, né? Um dia tu cai. Falei para uma ex-companheira minha, eu disse, um dia vai acontecer alguma coisa, tu tem que estar ali, tem que estar firme, tem que ser... Aconteceu. E eu não tive quem me erguesse, né?
Então, eu digo, é importância. Mas isso aí tu tem que ter, isso tem que nascer de dentro para fora. Claro. Tu querer botar aqui maquiagem, que isso não funciona, né? Então, pra gente, eu construí uma família. Hoje a gente tem uma família, graças a Deus, né? Uma família muito bonita. E com certeza, posso te dizer que sossegado, quieto, nós não vamos ficar. Isso aí. Ainda bem, né? Eu nem esperaria. Quando tu fala de juntar a fome, assim, com a vontade de comer, tu não é a primeira, tá? Algumas amigas minhas já disseram, mas a Beta se achou agora. E era algo que a gente pensava, assim, no início, eram as principais discussões eram as diferenças. E aí é dois cabeça dura, né? Em algumas coisas, e o César principalmente. E aí a gente ficava tentando encontrar a diferença. Aí na diferença a gente acabava convergindo no mesmo ponto. Eu disse, César, é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente falou em questão da idade, filho e tudo mais, ele disse assim, mas Roberta, a gente tem uma certa diferença de idade, aí como é que a gente vai fazer? E se acontece alguma coisa comigo? E nananã. E eu disse, eu também já pensei muito nisso. Só que eu vou te dizer uma coisa, a minha mãe e o meu pai, eles casaram muito cedo. E eu perdi o meu pai tinha 36 anos. Nossa. Eu perdi minha mãe com tinha 43 anos. E aí eu disse, Jovem. olha como ele foi cedo. E eu não tô rogando praga em mim mesma. Eu só tô dizendo que a vida não é o que a gente pensa. Não é a regra. Pode ser que sim, aconteça o que é a regra. E pode ser que eu te dê tchau. Eu te dê adeus. E tu fique aqui. E aí, vamos lá. Vamos seguir, viver. Vamos ver o que vai acontecer, sabe? E tu sabe que nessas divergências que a gente sempre teve em relação a isso aí, eu acho que o mais importante é que eu digo no complemento, porque daí acabou que eu aprendi coisas com ela, que eu achei que, como eu digo, não existiam, que não tinha mais, e ela me ajudou, e eu ajudei ela, Claro. sabe? Esse é o segredo do relacionamento. Quando a gente decide dividir a vida com alguém, é sobre isso, né? E até na questão cultural, né? Quando ele falava, eu estava muito afastado do movimento, por exemplo. Quando eu trazia alguma questão, assim, no início a gente discutiu realmente bastante. Porque o César dizia uma coisa, eu não é bem assim. Mas, e o que falam? E como que funciona, então? E o que eu enxergo de longe? Eu disse, vem cá, eu vou te explicar. Assim Mas como ela não é não só- conhecia, como ela não conhecia algo, Outro. eu digo que é o cortar o cordão umbilical, tu sair de um lugar que tu tá num bairro, com uma cidade só, e tu olhar um mundo gigantesco, assim, sabe? Sim. Aí Quer ela dizer- viu isso aí, começou também a se nutrir isso aí, aí eu digo, opa, Não é só o livro. Ele me fala, mas não é só o livro. Eu, sim, não é só o livro, realmente. Mas até o também- momento, até eu ser, por exemplo, até eu ser prenda do Rio Grande do Sul, o livro era o que eu tinha condição de fazer. porque eu falava, Sabe? eu não falava pra ela isso, eu até chegava dentro dos livros e divergia. Mas só que eu sempre fui a pessoa de colocar a mão na M, né? Sabe? Elas, como é que tu sabe, como é que tu conhece? Eu disse assim, porque eu fui lá, porque eu vi, sabe? Porque eu vivenciei, porque eu conheci, tive outras pessoas diferentes. E aí vinha aquilo ali, sabe? Só que daí eu via também muitas coisas dela que eu disse assim, sabe? Tu via, eu também aprendia em relação a isso aí. Então é uma troca constante, né? Em tempos diferentes, a gente acabou fazendo a mesma coisa. Porque quando ele falava da função de ter ido para a Europa, ele dizia assim, Roberta, me chamavam de louco. Porque aí falavam assim, ó, olha só, olha que eu vou te contar que tu vai entender. Me chamavam de louco. Porque eles iam tudo para um lado, e eu olhava e dizia assim, mas eu não vou aprender nada nesse lado que vocês estão indo. Eu vou pro outro. E eu vou lá conhecer tal e tal e tal coisa, e vou ver se existe mesmo, e vou descobrir a história daquilo ali. E aí quando eu dizia a gente precisa viver, a gente precisa fazer, a gente precisa realmente colocar a mão na massa, fazer o relatório, ir na escola, fazer o projeto, ensinar. Se tu tem a árvore, vai lá conhecer a tal da árvore na tua cidade, vai no museu da tua cidade, não fica só tirando foto. Não vai pro evento para ficar tirando foto na frente do banner. Participa, conhece as pessoas, conhece o lugar, Experimenta. come a Vive. comida, bebe a bebida deles. E aí, em tempos diferentes, em experiências diferentes, por óbvio, Claro. a gente fez mais ou menos a mesma coisa. E aí eu entendo que foi muito isso que nos uniu e que nos deixou junto até hoje. Porque como tu falou, juntou a fome com a vontade de comer, sim, em todos os sentidos, porque ainda são duas personalidades muito fortes, né? Sim. Então não é fácil conciliar essas duas personalidades fortes, porque as duas querem fazer valer, e aí a gente
coloca na mesa, tá? O que eu sei, o que tu sabe, então vamos juntar. E aí a gente vale a pena. tá sempre trabalhando junto, né? Se respeita e ao mesmo tempo tem a leveza de um relacionamento. Sim. É brincadeira, coisa assim, jovial, isso eu acho fabuloso, com meu filho também, né? Mas só fazendo uma colocação em relação a isso aí, ó. Tu sabes que Paixão Cortes era uma pessoa que fez um trabalho incrível, bárbaro. E eu sempre admirei uma pessoa chamada Nico Fagundes. Né? O Nico, ele era um cara que ele fazia muitos trabalhos, assim, sabe? Uma vez eu subi num galpão crioulo e ele se... César, e o arroz com galinha da Dona Maria lá do Suspiro? Eu, quê? Eu digo, como é que você fez isso aí, cara? Sabe? Eu digo, caraca. E ele dizia que São Gabriel era uma cidade que era uma das... E é mais ricas das crendices de tudo. São Gabriel é uma cidade absurda, né? Não estou falando das outras, realmente tem, mas São Gabriel tem uma riqueza vasta, né? Os carreteiros... Bom, nem se fala. Tudo, é muita coisa, muita coisa. Às vezes eu começo a falar a Elsa que, meu Deus, né? Aquilo vai assim, uma patrola. Não vai acabar nunca essa cidade. E não só lá, como também o resto do estado. Às vezes a primeira coisa que eu faço uma pessoa é assim, de onde é que tu é? De tal cidade. Eu, blé, né? E aí eu via que ela conhecia isso aí pelos livros. Eu digo, não, eu conheço de outra maneira. Mas sabe que o Nico, aí eu me lembro que eu tava na Hungria. É um país que eu acho incrível, porque eu comecei lá um trabalho sobre o guiacho, que é um homem crioulo de lá. Uma pessoa que tomava os cavalos. Usa um relho chamado Ostor, que eu tenho até aqui, que é o estalo que eu já fiz, sabe, que ele usava nos cavalos. E existia a história entre a Cici e o rei húngaro, a questão do romance dos dois. E eu tive no castelo da Cici e olhei, muito lindo, o castelo tudo lindo assim, eu olhei, o que é aquilo lá atrás? Aquilo é as cocheiras dos cavalos, vou lá. Não, mas é quilômetros, eu vou lá. E eu, no meio do nosso... Cheguei lá, aí sim, daí eu comecei a ver, porque existia dentro do castelo, um tipo de uma arena, onde eram os cavalos, os brancos e os negros. Sim. E ali era o desafio. E ali é onde ela mostrava que amava o rei, porque ele mandava os melhores guiachos para domar os cavalos dela, que eram os movimentos. Aí um cavalo fazia um movimento, o outro tinha que repetir, ela sempre ganhava. Aquilo ali, o cara, sabe? E aí sim, daí na Hungria eu fui conhecer o que era o guiacho, né? E era uma coisa incrível. Só que depois E aí eu digo, cara, guiacho, cavalo, tudo, uma coisa, até o nome muito semelhante. Só que eu vou para 93, onde eu estava numa estância, e eu olhei um quadro naquela estância, assim, eu olhei um louco tocando os cavalos, assim, com uma roupa muito semelhante, assim, só com um bonezinho, tipo, um chapeuzinho. Eu digo, o que é isso aí, cara? Fiquei com aquilo gravado, sabe? Uma estância que eu vivi 8 meses lá. Quando eu tô lá no norte da Áustria, olhei lá, assim, surge aquele cara tomando cavalo. Eu, me remeti pro quadro lá. Era o guiacho, sabe? Um adestrador de cavalo, tomava, eles sempre... Eu digo, cara... Aí fui para uma fazenda, que era um tipo de um museu, eu olhando a história deles, eu digo, são muito parecidos com o gaúcho. Tá aí. Depois de muito tempo, quando eu estava na Secretaria de Cultura ali, conversando com a Ana Fagundes, eu comecei a falar e do nada eu falei sobre isso. Que nós estávamos fazendo eu estava fazendo um levantamento sobre... E eu sempre faço isso com o estudo de campo. Assim, eu não faço assim, vamos buscar número na faculdade. Eu digo, com licença, faculdade. né? Aí, e eu disse, cara, vocês têm ideia do que é a receita que esse universo gira? E elas, não, tem aqui um trabalho que foi feito aqui. Eu olhei, né? Folhei, tinha sido feito pelo Savariz, olhei, muito legal tudo aquilo que eu já... não tem nem ideia. Muito barato. Porque eu disse assim, eu vou levantar o telefone agora e vou falar com o prefeito Márcio do Alegrete. E vou perguntar para ele quantos cavalos cruzam no 20 de setembro. E ele vai dizer, 7.500. Mentira, garganteia, porque eles querem lá. Mas se cruzar 5.000 cavalos, cada um tem 4 ferros. Você vai começar ali por baixo a ver o que movimenta de dinheiro. Tudo isso. Sim. Os 4 ferros que tem que comprar para os cavalos. Quem vai ferrar? O que tu vai fazer? Deixar e começa por ali. E vem embora. Só num 20 de setembro. Sim. Entendeu? E eles, olha que loucura. E a gente foi fazendo levantamento. Só isso aí. E aí eu comecei a falar para ela sobre isso. E eu toquei no guiacho. E aí ela me disse que o Nico tinha um trabalho sobre guiacho, que ele teve lá no mesmo lugar que eu tive. Cara, aquilo eu fiquei assim, né? caraca, abobado, né? Eu disse, por que ele
não botou pra fora, ela disse assim, pra não criar atrito com o MTG. Bah, Porque ele ia trazer a mesma coisa que eu pensei. sim. Bater de frente, porque são muito semelhantes. Mas isso é uma coisa que daí teria que ter um outro estudo. Mas isso sempre foi pra mim o maior nutriente, sabe? Pegar as coisas, olhar e dizer assim, tá aqui verdadeiro. E eu fiz questão Conhecimento. de trazer, fazia questão de trazer as coisas, tá aqui, ó. Não, e melhor ainda, né? Sei, está lá, né? Assim, fazia questão de fazer isso aí, mostrar, sabe? Era mostrar, não, é isso aqui, sabe? Bater boca sobre algo que pra mim era histórico, e aí vinha as datas. Uhum. Então tá, algumas coisas eu não vou tocar. Mas uma vez tinha uma data sobre a questão da música. E eu tava num encontro, na 20ª, não, na 5ª, Santa Cruz ali era... Quinta região. né? E estavam lá, e um presidente do movimento foi falar sobre música, falando que foi criado por tal pessoa. Eu disse, mas... Nunca. Jamais. Nem. Não, tá louco. Deus o livre. Não, porque foi bater no caixinho, mas tchau pra ti. E aí eu virei meu telefone, abri uma foto que tava meu pai e meu avô, eu digo assim, bombacha, tapada de botão, lenço branco no pescoço. Meu pai com 17 anos, assim, ó, só a idade deles aqui Já bate o teu... já arrebentou a tua teoria. Ah, Aí os caras, eu disse assim, ó, você estuda de campo. Isso aqui tá aqui, ó, tá registrado, sabe? Então, é um problema o que os jovens dentro do movimento estão também consumindo. O que muitas vezes nos falta é É um- olhar, né, pra fora, sair da bolha. Quando a gente fala muito isso, Ter um pouquinho mais de na senso crítico. teoria a gente fala muito isso, né? Uhum. Prova oral de Ciranda e Entrever é a coisa mais Vai, linda. primeiro- Devemos sair da bolha, tá? Mas é sair realmente, filho, não é só na prova Agora oral. transforma isso numa ação. Exatamente. E aí a gente entender que o nosso movimento, ele tem um trabalho importantíssimo, que a gente defende que ele deve continuar, mas que existem outras formas de cultuar a tradição tradição. gaúcha. Muito bem. Como os festivais, embora tenham nascido dentro de um CTG. Sim. Nasceu dentro do... Tudo... A semente foi 47, porque já não havia mais Sinuelo a do questão- Pago é o dono. a O questão movimento cultural nativista forte. nasceu dentro do Sinuelo do Pago, um Sim. CTG. Uhum. Até hoje, tá lá o Sinuelo do Tá lá. Pago. Mas deve haver, né, a gente sair e enxergar. A gente ter a humildade, né, Renata, quando a gente se cria dentro do CTG, parece que a cultura gaúcha só se faz dentro do CTG. E eu passei isso, né? Porque, imagina, criado em Bagé. Sim. Um baita de um bagualismo, que nem a gente diz, né? Aí a pessoa... Quando eu fui pra faculdade, a primeira coisa que me apareceu... Olha só, a gente conta as ganhas perdidas, né? A primeira coisa que me apareceu no CC da FURG, o Centro da Convivência. Uhum. Tava eu, bagualzíssima lá, conversando com o pessoal. Isso, Com meu hoje tá mais sotaque. civilizado. Não, isso foi 2013, tá? Com o meu sotaque inconfundível. A primeira coisa que eu vejo é um menino entrando com o cabelo todo colorido. E eu olhei assim. É o Gremlins! E ela veio lá de Bagé. Aí eu, que é isso? Parece um cupcake! As gurias me olharam. Beta, Eu Beta, consigo ô, imaginar Beta. ela reagindo. E eu disse, mas eu nunca tinha visto um cabelo verde com roxo, sabe? E é assim. tudo bem. Hoje em dia, guria, imagina, 2013, o meu celular era botõezinhos, tá? Sim. A gente não tinha tanta coisa à disposição. Ah, vai dizer, só 12 anos atrás. Sim, O mundo evoluiu? evoluiu demais. Eu lembro que o meu WhatsApp, eu não baixei pro meu celular quando eu tava na faculdade, porque não cabia. Não dava. Eu fui ter o WhatsApp de setembro de 2013, depois, Pra depois. porque o celular ainda era os botãozinhos pequenininhos, Uhum. que ele sabe que eu não sei Sim. até hoje como é que a gente conseguia clicar um por vez. E aí tu pensa, como que a gente evoluiu? E tudo que a gente falou aqui, na pandemia, sair, conhecer o turismo local, a gente não divulgava as coisas. O movimento era analógico. E aí, muitas vezes, a gente pensava que, só nós defendemos a cultura. Não. Só que hoje a gente não tem mais desculpa. Não. Ou a gente Hoje abre os olhos e nos tornamos humildes e entendemos, nós somos importantes, mas existem outras pessoas importantes, e existem outras formas de se cultuar a tradição gaúcha, respeitando quem tá no festival, quem tá no Cavalo Crioulo, quem tá fazendo TV do Gaúcho, quem tá fazendo podcast, enfim. Ou a gente vai ficar sozinho. Porque aí os Césares, que já não estão mais convivendo no movimento, não vão querer mesmo. Sim. Porque eu Tem só motivo. aceito que tem que ser do meu jeito.
E eu tenho que saber defender, eu tenho que saber estar presente, mas eu também tenho que ter a humildade de entender que não sou só eu, né? De dar a mão, que nem o César É, mais Estender cedo. a mão, né? É. E sabe que aí, eu vendo ela falar assim, eu digo, cara, como é importante, assim, sabe? Porque tudo você criou, tudo você criou dentro de um CTG, Sim. sabe? Quando eu tava no palácio ali, eu via uma pessoa, ele foi cerimonialista durante 55 anos. E ele chegava para mim sempre, seu Euclides, meu filho, meu desejo, meu chado, eu acho tão bonito. Ele falava assim, sabe? E ele aí me vinha, tu tinha que fazer isso e aquilo. E quando ele falava sobre os saraus Aham. que existiam Sim, dentro, vou falar. com o Jaime, Marco Aurélio, Glênio, tinha todo aquele pessoal, eu digo, caraca, eles tinham 2 pares aqui. Tinham pares que dançavam quando chegavam as pessoas. Eu digo, tia, pelo amor de Deus, sabe? Eu digo, isso aqui primeiro que eu dizia que aquilo ali, eu disse assim, primeiro isso aqui tinha que ser um museu, vocês tinham que ir tudo pro CAF. Não era nem pra sentar nessas cadeiras aí. Eu já era daquele assim, vocês nem eram que aqui, deixa os fantasmas aqui, sabe? Deixa aqui. Eu já botava um Brizola aqui, um Getúlio lá, o outro ali, aquilo ali já fazia, Revolucionário. sabe? Não, eu botava aquelas figuras fazendo, porque aquilo ali é um troço fabuloso, né? Um castelo, um troço. Sim, Os incrível. castelos deixa para outro viver daquela pompa. Aí eu ficava pensando assim, sabe? Em relação a isso aí, eu disse assim, esse movimento que agora ele tá tendo um outro processo, como eu disse, ele tá estendendo a mão, sabe? E as pessoas têm que ter paciência com isso. Tem que ter paciência. Mesmo que a gente venha criticar, a gente sabe que não é fácil. Tem que ter paciência com a pessoa que está ali, que pegou esse processo e está fazendo toda essa transição. Tem que ter paciência e tem que ser ajudado, sabe? Para que dê continuidade àquilo ali. Porque já aconteceu. E ele é necessário. E melhor, que ele estenda a mão e traga de novo. E Sabe? ainda bem que tá acontecendo. Sabe? Traga de novo, traga. A gente passou por essa transição. Nós sofremos esse desgaste. As pessoas dizem, que legal, a gente olha. A gente sabe que não é fácil. Entendeu? Por mais que tu faça, as pessoas só vão reconhecer depois que baixar a poeira. É isso aí. Sabe? E aí, mesma Depois coisa que política a história. o cara fez assim, claro, tu não sabe assim, não interessa. Chegou eu tava sentado assim, tinha um jeito assim, meu Deus, como tu já fez coisa, não sei o que lá, eu disse assim, eu fiz um filho, eu fiz um monte de coisa. Cara, isso aí é obrigação, é compromisso que a gente tem que fazer, sabe? Mas trazer, sabe, isso pra dentro, porque tudo se criou dentro do CTG. Sim. Tudo. A gente também tem que valorizar, né? As primeiras reuniões, lembra? Online, que a gente fazia. Meu Deus do céu, Renata. Era 1 hora só pra ajustar. Sim. Seu fulaninho tem que desligar o microfone. Aham. Não tô conseguindo abrir, essa plataforma não presta, não é só internet. Sim. Não! Ou que tu olhar só o olhão aqui assim. Aham, só. Olha, era uma loucura. E aí vamos dizer assim, nossa, quando eu te falei 2013, celular do botão, isso foi 2021. Sim, foi ontem. Olha, 2021 e a gente ainda não fazia reunião online. Não. E aí, quando eu fiz, eu e a Muriel, né? Sim. Mais a Muriel do que eu, Sephora Online. fez o Sephora Online. A gente recebeu muita crítica por ser online. Eu disse, gente, é sério que vocês querem entrar num CTG no meio da pandemia? Vocês estão malucos? Aí foram 900 pessoas beneficiadas. Imagina só 900 pessoas que estavam em casa, muitas vezes ociosas, com saudade do CTG, com saudade da cultura, do que elas faziam no dia a dia. E aí elas foram beneficiadas. Eu cheguei a ver ao ponto das pessoas querendo proibir a internet dentro do CTG. Né? Não, vocês têm que botar a internet lá. Ontem eu tava num curso, até fiquei até bem tarde, num curso de avaliadores, mais prestigiando, sabe? E nesse curso, tá... É a 6ª, 18ª, 21ª, 26ª, eu acho que tem mais. Tá? Mais de 5, vamos dizer 5 regiões. Renata, 5 regiões ao mesmo tempo fazendo um curso? Claro. Quando que isso seria possível? Facilitando a vida. Né? A Sabe, gente dizendo que os caras queriam proibir a internet, porque os jovens pegam assim, ó, cara, vocês olham por esse lado, eu já olho por outro. E se um jovem tá ali, tira uma selfie com os amigos, outros dizem assim, quantos vão ir pra lá? É legal lá, hein? E dizem, né, mas aí vai acabar os encontros presenciais. A gente tá aqui. Graças a Deus. A gente poderia estar em live, né? Sim, poderíamos, mas
Mas nós estamos aqui, é nossa necessidade, o ser humano é sociável, a gente não aguenta ficar nem você fala, né? ficar só pelo... Gaúcho é presencial. Sim. só pelo virtual, a gente precisa, né? Mas ainda bem que vocês se encontraram. Acho que a cultura ganha muito. César, o ser humano César, que agora a gente veio a conhecer, fez alguma coisa certa nessa vida para ter essa mulher maravilhosa. E muito obrigada por vocês terem vindo aqui compartilhar essas histórias de vocês, esses pensamentos. Eu acho que isso enriquece as relações e o que a gente faz aqui, o nosso propósito de fazer cultura também, que é isso, né? Conversar, debater, discutir, enfim. E poder disseminar ideias, porque as ideias que se transformam em ações e às vezes nem todo mundo tem ideias, mas se a gente largar as nossas e boas por aí, pode ser que elas germinem e dê bons frutos, né? Obrigada. Muito obrigado e quero te parabenizar também pela coragem, né? Que eu acho que a pessoa tem que ter coragem. Tu sai de uma zona de conforto para produzir conteúdo. Sim. Sabe que as pessoas hoje, para a gente produzir conteúdo, fazer o que tu faz é desgaste. Não é fácil. Mas mostrar a capacidade que vocês possuem, mostrar tudo que vocês possuem, isso aí precisa ser assistido, isso aí precisa... Hoje ainda eu falei para o Renaud Vijagrã, que é um grande net, eu disse assim, ó, parabéns pela tua iniciativa de passar adiante esse teu legado, teu conhecimento, tudo isso aí, que é muito importante. Pior é se ele nunca falasse, que ele estava falando sobre os animais, sobre o cavalo, eu disse assim, cara, a gente às vezes não sabe, eu disse assim, ó, parabéns, a gente tem que passar à frente, vocês estão fazendo isso. Obrigada. Eu Muito acredito obrigada. que, realmente, a gente que agradece, e é bem o que o César falou, eu vinha pensando exatamente a mesma coisa, te parabenizar pela coragem, porque é isso, a nossa prenda administradora poderia estar em outro lugar qualquer que tu decidisse, porque a tua capacidade é gigantesca e como eu te disse, tu tens o dom da fala. Tu não precisa do jornalismo, se tu quiser, vai apenas agregar a ti, porque tu tens o carisma, o dom da fala e a gente fica muito feliz Por causa do de CTG. poder, com certeza, porque eu não falava, olha, se eu não segurava um microfone, quem dera falar na frente de uma câmera. Então, parabéns, Renata, obrigada por a gente estar aqui. E obrigada a você que de casa também acompanhou essa prosa de fundamento, como poucas que a gente vê aí, rica em cultura, em histórias, curiosidades, com personalidades aqui do nosso estado. Obrigada por estar conosco e nos vemos na próxima semana.